todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cível na Prática. Hoje para falar sobre Pix, esse meio de pagamento importantíssimo. E para falar sobre o Pix, nós convidamos a doutora Jéssica Abreu, uma excelente advogada, especialista no assunto, que inclusive está com um e-book sobre a temática. Então ela vai participar aqui para enriquecer o nosso conteúdo na área de Pix e defesa do consumidor e de defesa bancária. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, doutora Jéssica. Boa noite, doutor Ron. Tudo bem, Homero? Bem, Nós já estamos com a ótimo. câmera aqui. Então, doutora, enquanto o pessoal vai entrando, eu gostaria que a doutora se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho aí no Nordeste, né? Os estados que você atua, a área. Eu acho que seria interessante até para os meus seguidores também te conhecer melhor. Pronto. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui nessa live pelo convite do Civil na Prática, doutor Homero. Eu me chamo Jéssica Abreu. Eu atuo na área de direito consumidor e direito bancário, mais focado no direito bancário, mas é um direito bancário consumidor, né? Aquele consumidor que é lesado. Então, eu acabei me especializando nessa área, nesse nicho de atuação, que é um nicho que tem poucos advogados, é um nicho que é um pouco carente e é um nicho que tem muita demanda. E aí, realmente, eu comecei a atuar aqui em Recife e eu já tenho uma quantidade grande de ações, graças a Deus. E aí, aos poucos, fui para Paraíba e comecei com 5 ações, aí foi crescendo, aí estou indo para Bahia. Então, hoje eu estou atuando em 3 lugares, eu atuo em Pernambuco, atuo na Paraíba, atuo na Bahia. O objetivo é ir devagarzinho, ir para outros estados, mas esse início a gente está focando muito aqui em Recife. A gente está com uma demanda muito grande aqui em Recife, realmente. Os consumidores são lesados de todas as formas. Isso a gente fala de cartão de crédito, isso a gente fala de tarifas abusivas, empréstimos consignados não contratados. O senhor mais do que nunca sabe disso, né, doutor Homero? Que o senhor trabalha, eu vejo o senhor postando isso 24 horas aí nas suas lives, falando sempre, assim, o consumidor em relação ao banco é muito lesado. Se ele não estiver atento, não identificar o que é que ele pode estar sendo lesado, realmente fica difícil, né? Com certeza. Essa área que a doutora atua, na verdade, eu adoro, né? Direito consumidor e direito bancário. É uma área fantástica. E que muita gente acha, sabe, eu gosto de desconstruir. O Cristiano Sobral fala muito sobre isso, né, no Instagram dele, e a doutora também fala no Instagram dela, que muita gente tem medo de atuar na área do direito bancário, tem esse receio, não, o direito do consumidor acabou, não existe isso. E aí saiu até um artigo no Conjur, tem umas 2 semanas, falando que de 2019 para 2020 houve uma redução de número de ações consumeristas. De fato, houve uma inversão. O direito civil ultrapassou o número de ações consumeristas. Mas, de longe, são os 2 maiores assuntos que a gente tem no judiciário brasileiro. Não acabou nunca. Na verdade, temos um contexto por trás disso, que é a pandemia, a crise econômica fez reduzir um pouco o consumo, que agora está voltando ao normal, as pessoas estão começando a entrar, né, no ciclo de consumo de novo, porque muita gente perdeu o emprego durante a pandemia. E consumo é algo que vai existir sempre. Sim. Nós somos seres humanos, nós dependemos de consumir alguma coisa. E tem consumo, tem problema. E tem problema, Pois tem vaga para advogado, para advogada trabalhar. Né, Imagina direito bancário, né? Que sempre vai ter banco, a gente nunca vai deixar de ter banco. E essas transações agora, online, tudo online, a quantidade de fraudes, de crimes, né? De lesões ao consumidor é altíssima, a tendência é aumentar cada vez mais, principalmente nessa parte de PIX, de transações. Está aumentando muito, tanto é que o Banco Central está tomando algumas medidas mais, se precavendo aí. E eu vou falar sim, depois no verdade. final sobre isso, né? Sobre essas ações Mesmo. futuras, que é um nicho muito bom para os advogados aí que ainda não decidiram o nicho de atuação. É bom vocês darem uma pesquisada, é um bom nicho, tá, de atuação, maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito, né? Eu e o doutor Homero, a gente gosta muito dessa área, então fica fácil. Não, é excelente mesmo, é uma área muito bacana. Então vamos tentar já entrar aqui, o pessoal se puder compartilhar mais a nossa live, a gente agradece também, porque conhecimento é para ser compartilhado. E eu tenho que cumprimentar aqui sempre, doutora, é o Denis, que está aqui do Juizado Especial, ele está sempre presente nas lives, está sempre divulgando os eventos, é uma pessoa 10 não, 1000, né? Super do bem. Muito obrigado, viu, Bom, Denis? seja muito bem-vindo, Denis. Então, assim, para a gente começar a falar e entender, porque nós temos público que são profissionais do direito, também nós temos pessoas que são consumidores. E eles precisam entender, eu acho, o que é um Pix.
né, esse fenômeno que é o Pix. Eu acho que para mim é um fenômeno, né, da seara bancária hoje, né, desde quando foi instituído. A gente podia falar um pouquinho sobre o que é o Pix, o que a doutora entende sobre o Pix. Pronto, vamos falar um pouco. O Pix, ele vai fazer 1 ano, tá? Agora em novembro. Então, ele veio para ficar. O Pix são transações instantâneas que são feitas de forma em segundos. Você faz essa transação e cai em segundo na sua conta. Foi uma forma de o Banco Central poder agilizar essas transações, porque o DOC e o TED se levava tempo, 2 dias para o dinheiro cair na conta. E isso se tinha uma queda muito grande no envolvimento do banco com o cliente. Então, o que foi que aconteceu? Na oportunidade do Pix, eles viram até os bancos eles terem mais viabilidade de mais contas abertas, né? Porque agora todo mundo tem que ter uma conta para poder fazer um pagamento através do Pix, dessa transação Pix. Então, é obrigatório uma pessoa ter uma conta. Então, cada vez mais os bancos estão crescendo, né? Cresceu a concorrência, cresceu a oferta. Isso, para nós consumidores, é muito interessante, é muito bom, né? E o Pix, ele é uma transação que ela é feita todos os dias, todas as horas, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem meia-noite para não fazer, né? Pode fazer qualquer horário, né? Então, isso é muito atrativo hoje para todos nós, porque tem horário que a gente quer fazer, resolver uma situação, fazer um pagamento de R$ 40, não pode porque já está tarde. Aí, se fizer um DOC, um TED, só entra no outro dia. Então, o Pix, ele veio com esse objetivo de ser de forma muito instantânea. E ele fez essa função, essa função que ele teve, ele conseguiu atingir. Tanto é que atingiu tanto que ele está criando áreas, que ele está se criando as 2 novas modalidades que vão ser implementadas agora em novembro, né? Que é muito interessante, que é o Pix Saque e o Pix Troco, que é nova, ninguém nem imagina o que seja, né? O E que é muito o que inclusivo, né, pode doutora? fazer. E eu acho que Eu não escutei. essas duas modalidades do Pix Saque e o Pix Troco, que ninguém, na verdade, está comentando na mídia, né? O Banco Central já fala na página dele, na regulamentação, é óbvio, mas ninguém comenta isso, né? E para mim, na área de bancário, é um mecanismo fantástico de inclusão de pessoas. E se tem inclusão de pessoas, nós vamos ter problema na relação de consumo. Então tem mais espaço para o advogado atuar aí nesse novo segmento, né? Então Isso, é bem mais ação. interessante isso, né? Ó, eu estou vendo aqui a doutora Maria José falando que não conhece, então para aproveitar, nós vamos falar sobre os dois. Dispara o Vamos, aviãozinho aí para a gente bater 100 hoje, hein? Dispara o vamos aviãozinho lá, aí, vamos lá. Já estamos viu? em 80, mas a gente vai Já bater em estamos em 100 sim, 80. vamos embora. Vamos bater 100 para a gente fazer. Então, essas modalidades, doutor, eu acho que são interessantíssimas, porque, por exemplo, cidades do interior não tem toda a rede bancária. E aí dependeria de um caixa 24 horas, teria uma série de situações que dificultam o acesso da pessoa ao sistema bancário. Né? Mesmo que eu tenha conta, às vezes ela não consegue sacar. Porque não tem ali, né? O banco X fechou naquela lá, eu dependeria de um convênio com outra instituição financeira, e assim vai. Então, essas duas modalidades são novidades fantásticas que a gente tem. E também, de outro lado, novidades que vão trazer problemas, vão trazer fraudes, vão trazer consequências ruins também, né? Como a doutora fala, dos prós e contra do Pix, né? E se puder falar um pouquinho então do Pix Saque, para a gente começar aí. Vamos lá, para a gente começar a falar um pouco desse Pix Saque e Pix Troco. Eu vou falar um exemplo, porque aí todo mundo na prática, eu acho que a gente entende de forma mais fácil, né? Como vai ser abordado esse Pix Saque? Você vai chegar, vamos botar no supermercado, e vai pedir, ó, eu quero fazer um saque. Ele vai lhe dar lá um QR Code, ou vai dar um número para você fazer aquele Pix. Você faz o Pix, o supermercado pega o valor e lhe paga. Ou seja, você consegue tirar o dinheiro do supermercado, do comércio que está vinculado, vai ter várias oportunidades para vários comércios se inserir nessa modalidade de Pix-Saque, tá? Ele vai ter que fazer um contrato com uma instituição financeira e aí vai conseguir ter essa modalidade. Essa modalidade é muito fácil, porque é como se a gente estivesse fazendo uma transação para uma outra pessoa, sendo que você vai ter o dinheiro de volta. Você vai chegar, não vai precisar de um banco 24 horas, que é justamente Sim. a ideia do Banco Central inicial foi que realmente nesses estados, nesses lugares mais de interior que não tem caixas eletrônicos, que movimentasse os estabelecimentos, né?
que gerasse ali lucro para os estabelecimentos. Então, e é isso que vai acontecer. Vai ter muitos estabelecimentos aderindo ao Pix-Saque, e você vai ter uma forma mais fácil e rápida, porque qualquer lugar que você chegar, você pode sacar o dinheiro, né? Então, isso vai ser muito interessante. Em relação ao Pix-Troco, vamos dar um exemplo do Pix-Troco. Por exemplo, a gente vai no shopping, é uma modalidade que eu acho que os shoppings vão aderir muito, tá? Porque você vai no shopping, né? Chega numa loja, compra uma calça. A calça é R$ 150. Aí você faz, vou fazer um Pix aqui de R$ 200. Eu quero R$ 50 de troco. E aí você faz esse Pix, a loja vai lhe tirar os 150, né? Que fica no caixa dela, na movimentação do Pix. E os R$ 50 ela vai lhe dar em dinheiro. Então é outra modalidade para você tirar o dinheiro, para você ter o dinheiro em mãos, né? Isso em qualquer estabelecimento também conveniado. Todos os estabelecimentos, eles vão ter que ter um contrato com alguma instituição financeira, tá? O que é que acontece? Muitos estabelecimentos, eles não estão sabendo dessa modalidade. Como é uma modalidade muito recente, eu acho que ainda vai ser mais divulgada, tá? Ela está sendo muito pouco divulgada. E o que vai ser mais atrativo, doutor Homero, é que essa modalidade, as instituições, os supermercados, os comércios que aplicarem ela, eles vão ganhar por transação, de 0,25 a 0,95 centavos. E essa transação pode até aumentar futuramente, né? Sim, sim. Então, é um atrativo para os consumidores e um atrativo para os lojistas em geral, para o comércio em geral. Se a gente pega, por exemplo, pequenas empresas, né, pequenos estabelecimentos comerciais que vão poder entrar, eles vão se bancarizar, vamos assim dizer, né? Vai ter uma nova fonte de renda se ele se organiza para aquilo. Principalmente se a gente pega, por exemplo, rede de supermercado que abre sábado, abre domingo, né? Eu acho que é bem, bem interessante. Já tem até perguntas sobre isso aqui, eu vou anotar aqui, viu, doutora Laura, para a gente responder. E o que é interessante dessa questão? O estabelecimento comercial, ele ganha, só que também ele não pode cobrar daquela pessoa que usa o Pix para fazer o saque e nem para pegar o troco. Então ele não cobra diretamente, ele vai receber de quem? Da instituição financeira com a qual ele firmar um contrato de participação. Né? Então, por exemplo, o que a gente pode verificar na prática e que vai acontecer, né? O brasileiro é criativo à beça, né? Então, às vezes chega lá domingo à noite, eu quero fazer um troco. Aí o estabelecimentozinho espertinho quer ganhar mais do que lá, fala, vou fazer, mas você tem que me dar uma taxa de R$ 5, por exemplo. Né? Isso vai acontecer na prática, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Isso ele não pode fazer. Isso já está regulamentado. Isso ele não pode fazer, ele vai receber da instituição financeira. Então não tem uma taxa naquele momento. Então ele não pode cobrar de jeito nenhum do consumidor. Tem que se não tem que pode lembrar cobrar do consumidor. Isso. Dessa observação. E no começo tem limites. Se não me pode. falha, viu, doutora? Eu acho que assim, os limites do Pix Saque e do Pix Troco, no começo, ele sai como default, R$ 500 dia de semana e R$ 100 noturno, né? Acho que noturno, acho que é isso. R$ 100 das 8 horas às 6 horas, fica limitada a R$ 100. Essa transação, tanto o Pix Saque quanto o Pix Troco. E quando é de dia, durante o dia, R$ 500. Isso é porque eles estão implementando. Esse valor pode aumentar? Vai aumentar consideravelmente, né? Eu acho que vai aumentar na proporção do consumidor de movimentação bancária. Eu acho que ele vai limitar... Ele vai com o perfil socioeconômico dele, né? O perfil de relacionamento, tudo com o banco. Com certeza. Eu acredito também que isso vai acontecer, sem dúvida. Esse é um assunto bem interessante que vai dar muita margem para questionamento, né? Nesse sentido, com relação a essas práticas abusivas do estabelecimento comercial. Né? E uma outra coisa interessante, doutora, que muita gente tem dúvida com relação ao Pix. Até esses dias, antes da gente avançar, só para a gente responder a pergunta já da doutora Laura ali, antes que eu esqueça, né? Porque vai entrando pergunta aqui, tem muita gente. O comércio pode recusar o Pix troco? Essa pergunta é bem pertinente, né, nesse sentido até para o advogado, porque a gente tem que pensar o seguinte, sabe, doutora? Eu não sei se a doutora atua também do lado do jacaré, que é do lado do fornecedor. Eu brinco assim, do lado do consumidor é do bonzinho e do fornecedor é do lado do jacaré. Então, assim, tem gente que vai advogar, obviamente, pro lado do jacaré, né, nessa história. E é natural, faz parte, né? Nós vivemos num mundo dialético. Isso. E ele tem que, esse advogado, quando ele presta consultoria jurídica às empresas, aos estabelecimentos, ele tem que dar essa orientação. Por quê? Nesse caso, nenhum estabelecimento é obrigado a fazer a operação de saque Pix ou saque Troco. Isso, não é obrigado a ir. Mas a partir do momento que eu faço a adesão, então eu adiro àquela situação, eu não posso fazer recurso. Isso.
É muito importante, é a pergunta muito pertinente, né? Muito. Porque pode caracterizar até uma situação de constrangimento. A pessoa está lá anunciando que faz isso, e para aquela pessoa X, não vou fazer. Ela pode caracterizar até um dano moral, pode caracterizar uma Isso. discriminação, Uma né, doutora? discriminação, Aí tem isso. outro nicho, né? É Com um nicho certeza. muito bom, né? Por isso que a gente está aqui Sim, ó, tratando que o né? Pix vai vir em um nicho gigantesco aí de demandas de ações. Eu até acho que a doutora falou isso uma outra ocasião que eu ouvi. Para mim, o Pix vem para acabar com o TED, DOC, vai acabar com tudo. Vai acabar Embora com o Banco tudo. Central fale que não, né? Mas eu acho que vai acabar pelo desuso, né? Vai, Naturalmente pelo vai. desuso, né? Vai. Aquela E outra até questão que eu falo. porque eu vou até só fazer um adenozinho Pode falar. rapidinho. Em relação a isso, saiu até uma notícia essa semana que o Santander ele vai cobrar uma taxa agora para as pessoas que utilizam Pix para tentar limitar as fraudes. Então, a pessoa vai pagar uma taxa de R$ 9,90 e se acontecer fraude e for culpa do sistema do banco, você tem o direito a um dano de R$ 10.000, porque você está pagando esse contrato, né, aí de adesão. Eles já estão É como se fosse um faturando em seguro? cima do Pix. Um seguro, é um seguro. É. Eles já estão pensando, veja, o Santander lançou isso essa semana. Então, todos os bancos vão lançar também, porque quando um faz o lançamento de um seguro, os outros também vão ofertar. Então, todo mundo tem que prestar atenção que, de direito, você não precisa aderir a esse seguro, porque você, pela lei do consumidor, você já tem essa garantia que se o banco ele errar, ele tem que responder sim, tá? Você tem um direito aí a um dano moral, depende do juizado, porque como é decisões recentes, o Pix tem muitas decisões recentes. Muito, Não é um muito. mundo ainda que chegou, que até Se a juízes gente têm bater 100, dificuldade, né? doutora, eu até fiz uma pesquisa, separei o que é favorável e o que é desfavorável. Se a gente chegar a 100, eu vou compartilhar. De Ótimo, jurisprudência. Se a gente chegar a 100, muito eu vou bom, compartilhar. Né? muito Então, bom. dedinho no aviãozinho aqui para a gente compartilhar. Vamos lá, vamos aumentar. A outra questão, doutor, que eu acho interessante aqui, é com relação a quem pode ter Pix. Muita gente acha assim, eu não tenho conta bancária e eu quero ter Pix. Né? E se eu tenho banco, qual tipo de conta que eu teria que ter? Eu acho que esse é um assunto muito polêmico. Eu tive uma pergunta, até vou ter que contextualizar. Um dos seguidores mandou para mim uma pergunta seguinte: olha, a pessoa tentou fazer um Pix para outra que não tinha conta bancária. Né? Então, a destinatária daquele pagamento via Pix tinha a suposta chave, mas não tinha conta bancária. Né? Então, só para a gente contextualizar o caso. Então, falar sobre quem pode ter Pix. Né? Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Quem pode ter Pix são 3 tipos de contas que tem esse vínculo, que a gente pode fazer essas transações Pix. Primeira é a conta poupança, a segunda, a conta corrente e a conta pré-paga. Então, são 3 tipos de contas que a gente faz essas transações. Por isso que eu digo que com os bancos eles ganharam muito, porque ganhou muito consumidor abrindo conta para poder fazer essas transações. Quem não tinha conta em banco agora tem que abrir para poder receber. Entendeu? Então, fica registrado que nós temos 3 tipos. Viu, doutora? Vou ter que cumprir a obrigação, olha lá. Implementada a condição. Implementada a condição. Muito obrigado, pessoal. Implementada a condição não tem como, né? Temos que cumprir a obrigação. Então, vai estar lá no meu canal do Telegram esses julgados que eu selecionei e separei. O que é favorável e o que é desfavorável. Eu mando para vocês ao final da live. Tá? Muito obrigado. Então, esse assunto, doutora, que colocou de conta, né? Tem que ter essas 3 modalidades de conta. Eu até respondi para ela, olha, eu não vejo como possível alguém ter chave Pix sem ter algum tipo de conta. Uma dessas 3 modalidades. Né? Não teria essa possibilidade. E depois ela esclareceu, na verdade, que não tinha de fato mesmo a chave Pix. Alguém tentou praticar uma fraude e não era, né, realmente de fato. E não existe. Então, se eu não tenho conta, eu não bancária, consigo... não consegue fazer transação Pix. E o que é interessante aqui, sabe, doutora, só me perguntar uma partezinha, com relação a essa questão do Pix, é questão de conta. Não é só a instituição financeira, acho que é importante deixar isso claro. Instituições de pagamento, por exemplo, aquelas empresas que oferecem cartão de vale-refeição. Isso é uma instituição de pagamento. Então, essa empresa, se eu tenho algum vínculo contratual com ela, ela pode abrir essa conta de pagamento, de conta de pagamento pré-paga, e a partir dela eu fazer uma chave Pix. Né? Então, não é só com banco que eu posso ter Pix, eu posso ter com instituições de pagamento em geral. Isso é importante falar também.
Isso, uma boa observação. E eu queria dar uma observação muito boa nesse ponto, porque é um ponto que acontece muito o quê? Muita fraude. E o que é que eu oriento nessas chaves? Normalmente, quais são as chaves que a gente utiliza? CPF, CNPJ, telefone, e-mail, tem a chave aleatória. Então, a gente tem 5 tipos de chaves, né? Dentre essas 5 tipos de chaves, as que mais trazem problemas de fraudes futuras, de a gente passar os dados e os criminosos pegarem, de ter a posse, é o CPF e o telefone, tá? E o que é que normalmente a gente indica, eu até fiz a live e expliquei isso, que as pessoas, de fato, elas têm que fazer o quê? Ou gera a chave aleatória para passar para as pessoas, ou então você faz um e-mail só para transações de Pix, porque aí você não fica com suas informações, seus dados, sendo passados para várias pessoas que vocês não conhecem. Porque a todo momento você pode chegar e fazer um pagamento, ó, faz uma transferência para mim, qual é a tua chave? Aí dá o CPF. Então, queira ou não queira, o CPF é um dado sensível. A gente sabe que a LGPD está aí, e é um dado sensível que a pessoa com seu CPF, ela pode encontrar tudo da sua vida, bem dizer, né? Então, o que é que eu oriento as pessoas? Vai fazer uma chave Pix, faz a chave aleatória que gera, quando você entra no aplicativo, já gera automático naquele instante, e depois que você utilizou, já é descartada. Então, a cada momento que você for fazer uma transação Pix, você gera outra chave. Ou então você faz um e-mail, tá? Só para transações Pix. E até interessante essa observação, não tinha nem pensado sobre esse prisma agora. A doutora falando é que me veio esse flash na cabeça da questão dos dados. Porque, assim, se a gente lê a regulamentação, que é a Resolução 1, né, de 2020, que trata do PIX, ela fala que os bancos têm o dever de segurança, tem que ter a criptografia de ponta a ponta, não é blockchain, é o sistema de segurança que eles têm. Então, não há compartilhamento de dados nessa transação entre o pagador e o recebedor. Então, não tem esse compartilhamento de informação. A segurança do PIX envolve isso. Lógico que falhas podem ocorrer, mas está previsto, está pregado que seja assim. Mas só que nós, voluntariamente, estamos entregando dados sensíveis. Né? Eu não tinha parado para pensar sobre esse lado. Então, o CPF realmente, e eu falo até, eu uso meu CPF como né, chave Pix. É bem interessante essa perspectiva, que eu estou distribuindo minha chave Pix, que é meu CPF para todo mundo. Perfeita colocação, muito bom. Do seu CPF, hoje a gente sabe que na internet jogar um CPF você acha muita coisa. Então, o que você puder limitar esses dados para pessoas que você não conheça, é muito importante. Faz 2 tipos para você se prevenir, chave aleatória, e faz um e-mail só para pagamentos Pix, transações, que aí fica melhor. A gente limita mais essas fraudes. Principalmente, né, aqueles empreendedores de pequeno porte, às vezes ele tem até a MEI, mas ele usa a maquininha ou usa a conta particular para receber. Né? E aí ele às vezes coloca o CPF dele ali e sai distribuindo para todo mundo. Quantas pessoas aqueles vendedores ambulantes que usam muito Pix, né? Ele está distribuindo Pix para o Brasil inteiro, né? Na verdade, principalmente está na região litorânea, região turística, o Brasil inteiro tem acesso à chave, o CPF dele. Não, né? Hoje todo mundo tem Pix. Você para, até um flanelinha que você vai estacionar o carro. Ah, não estou com dinheiro. Ah, doutora, eu tenho Pix. Olha o meu Pix. Aí vai dar o Pix. Aí eu até olho assim, ó. Tá vendo como tá? Então hoje todo mundo... Até ladrão Qual tem Pix, o objetivo do Pix? Todo mundo vai ter Pix, né? Até ladrão. Até ladrão tem Pix. Todo mundo tem Pix. Então, a gente tem que trabalhar isso, ver as medidas que a gente pode limitar um pouco, né, esse acesso às pessoas, para a gente se prevenir, porque a gente está entregando todos os nossos dados aí. Com certeza, muito boa. Brilhante a dica, viu, doutora? E a questão de ofertar, acho que a gente acabou até adiantando no roteiro que a gente programou aqui, né? Quem eu poderia ofertar seriam as instituições financeiras e as instituições de pagamento. Né? Só tem um detalhe, né? Da questão, não é toda a instituição de pagamento, né, nem toda a instituição financeira. Ela, para ser obrigatória, ela tem que ter 500 mil contas ativas. O consumidor não vai conseguir identificar se tem 500 mil. Mais fácil ele olhar lá no Banco Central, tem a lista, eu posso até mandar no Telegram, a lista das instituições financeiras e instituições de pagamento que são credenciadas. Então, se eu quero saber se aquela minha instituição financeira, a minha instituição de pagamento, tem obrigação ou não, está cadastrada ali como participante do PIX, que na relação com o Banco Central chama de participante do PIX, né?
que seriam as empresas, em geral, as instituições. E aí eu posso consultar, tem a relação de instituições que são vinculadas, e acho que seria interessante. Um outro ponto polêmico, que eu acho que serve até de orientação tanto para pessoas físicas, doutora, quanto para pessoas jurídicas, seria a tarifação do PIX. Esse assunto aqui é polêmico, né? Que lá na frente a gente vai ter problema. Lá na frente. Hoje está tranquilo. Hoje está tranquilo mais ainda. ou menos, está começando já a aparecer. No escritório já está começando a aparecer algumas transações que as pessoas estão identificando. Por isso que eu digo, o consumidor ele tem que estar atento às informações, porque ele ciente da informação, ele vai saber identificar onde ele está sendo lesado, né? E o que é que acontece? Pessoa física, ele pode fazer até 30 transações no mês, de transações Pix. Então, fazendo 30, você não tem nenhuma, você não pode ser tarifado com essas transações, tá? Então, a pessoa tem 30. 31ª, aí sim, o banco, ele pode vir a cobrar um valor dessa tarifa. E o banco, ele tem que cobrar essa tarifa lhe avisando antes. Você tem que ter a ciência de quanto é esse valor. Esse valor não pode superar as tarifas de DOC e TED, porque as transações são muito parecidas. Então, não pode ultrapassar esse valor. Se for muito alto, já é abusiva. Então, você tem que ter atenção a isso, né? Então, quando você é pessoa física, o que é que eu indico? Eu sempre explico. Procura saber já no teu banco, a partir da 31ª transação do Pix, qual é o valor da tarifa que eles fazem? Quanto é essa transação? É igual o DOC, o TED, é equiparado, é um pouco maior ou é um pouco menor? Porque cada banco, ele vai dar a sua tarifa. O Banco Central, ele não deu uma regra para os bancos aplicarem. Tipo, eu vou pagar R$ 1 por cada tarifa. Não. O Banco Central deixou as instituições implementarem, mas ele deu a regra que não pode ser ultrapassado o valor do DOC e do TED. Tem que ser equiparado. Não houve limitação. Essa colocação é interessante, doutora, da questão do PIX, pessoa natural, né, para a gente falar, porque muita gente acha, não, eu sou pessoa natural, não vou poder ter nenhuma hipótese de tarifação. Não é tão simples assim. A gente tem a quantidade mensal, que é um fator que ainda tem a gratuidade, excedendo a 30ª, né, vai para a 31ª, poderia tarifar. Poderia, não significa que as instituições vão tarifar. Isso. Mas eu acredito que com o tempo vai ser tudo tarifado. Mesmo que seja um valor muito baixo, porque vão abandonar outros mecanismos, né? Aí, dependendo do relacionamento, vai ter aquele bônus para o bom consumidor, que aí não tem, por exemplo, dependendo do relacionamento, eu tenho o TED de graça, o DOC de graça. Mas, como regra geral, vai ter uma tarifação sim, porque vai substituir outros meios de pagamento em geral, né? E vai acabar, na prática, até com cartão, né? Se a gente for pensar. Isso. E até porque hoje o que sustenta os bancos, se a gente for ver, são muito tarifas, né? Quando a gente faz uma perspectiva, no escritório mesmo tem muitas ações de tarifas bancárias indevidas. Quando a gente faz um cálculo de 5 anos, é um montante tão alto que quando a gente vê é extremamente abusivo. Então, o que é que eu digo? Eles vão cobrar sim, tá? Sim, com certeza. Eles vão começar a cobrar, porque assim, o Pix ele veio com o objetivo de ser implementado para ver se realmente ia pegar. Pegou, o consumidor gostou, todo mundo gostou, o comércio gostou também. Então, o banco ele tem que tirar proveito dessa transação futuramente. Ele não pode vir a perder dinheiro. Ele quer sempre estar ganhando dinheiro, né? Então, outro ponto importante. Pessoa física, quem é MEI, empresários pequenos, são equiparados a pessoas físicas. Então, pode fazer até 30 transações. EIRELIs, que toda transação, pessoa jurídica, é paga. Sim, não tem isenção, tá? Pessoa jurídica não tem isenção em transações de Pix. Toda transação que é feita, ela é paga, uma tarifa. A tarifa varia de acordo com o valor da transação, tá? Eles fazem em cima de um percentual. Tem banco que faz um percentual bem baixinho e tem banco que dá um percentual que está oscilando muito, tá? Esse percentual. É a questão no mercado regular, vai ser uma concorrência, né, para ver quem cobra menos. É a mesma coisa de taxa de juros, se a gente for pensar, né? Então, fazendo uma comparação, cada banco vai tentar ofertar para trazer o cliente ali para a sua instituição financeira geral ou instituição de pagamento. Um outro detalhe importante, toda dessa questão da cobrança do PIX, né, é a questão do QR Code. Porque a gente tem duas situações, a gente tem dois lados, vamos pensar assim no PIX. Tem o lado do pagador, que ele usa, né, nós consumidores em geral, normalmente mais usamos. E temos também o lado do recebedor. Isso. Né, do lado. E aí tem essa discussão sobre QR Code estático e QR Code dinâmico, né?
o assunto de Pix todo não é simples, é Pix. É uma palavrinha de Não, três letras. é, Não tem olha, nada de simples. Hum? isso. É um assunto que o Pix ele tem tantos detalhes que a gente, para ser bem sincero, a gente não dá nem dar conta nessa live, doutor Homero. A gente tem que fazer outras para É? destrinchar os campos do Pix, porque são muitos, entende? Essa parte de QR Code, ela está dando muito problema agora para quem Sim. está recebendo, tá? Eu percebi duas ações agora recentes, que aí a pessoa fez o pagamento do QR Code, não foi feita a transação de fato, efetuada, e aí a pessoa foi embora do comércio e a pessoa ficou como prejudicado, o recebedor ficou como? Bem prejudicado, né? Então, assim, o que é que acontece? Essa é uma falha, eu acho que o QR Code hoje ele tem muita falha, é um sistema que está vindo não tem uma estabilidade, que eu posso dizer, não tem essa estabilidade. O QR Code ainda os estabelecimentos comerciais, eles estão aderindo mais, literalmente, à chave Pix, porque o QR Code, ele oscila, ele dá muito erro. Então, o que Uhum. é que eu indico para as pessoas que tem uma instituição que vai no comércio e tem lá o QR Code, diz, olha, eu gostaria de uma chave Pix, não faça pagamento pelo QR Code, até o Banco Central, de fato, trabalhar mais essa parte, porque ele está oscilando muito, está dando muito erro, tá? E está vindo muitas ações em relação a isso, viu? Em relação a para quem recebe e para quem paga, porque fica numa situação constrangedora, porque diz que pagou e o estabelecimento diz, não, não recebi. Uhum. Isso mesmo. E tem ações disso, né? Na jurisprudência que eu selecionei, tem justamente uma discussão sobre essa situação. Que a pessoa, ó, paguei, tem um comprovante, mas o recebedor, né, o fornecedor lá do. Falou, não recebi, não tem essa situação. Isso, E aí entrou com a indenização contra a instituição financeira por culpa isso. da falha do sistema. No Não é sistema, culpa aí do tá. fornecedor do produto ou serviço, mas a Isso. culpa do sistema Pix, vamos assim dizer. E aí não é nem o Banco Central que responde, é importante deixar claro isso, né? Isso. Quem É responde é a a própria instituição financeira. Ela... instituição. Isso. É É a bem própria interessante instituição isso aí. financeira, porque quando é erro do sistema, então a instituição financeira ela é responsável. Então ela responde mesmo com dano moral aí a gente depende do juiz com a repetição do em dobro, né? Artigo 42 Uhum. do CDC, então vai oscilar muito. Mas o que é que acontece? Está dando muito problema. Então, o que é que eu digo às pessoas que estão assistindo essa live? A gente está com 139 pessoas, 142 pessoas Já chegamos a assistindo. 147, viu, doutora? Já chegamos a Pronto, que bom. 147. Que bacana. Então, diga às pessoas que o estabelecimento que tiver QR Code, não faça pagamento, porque você pode ter algum problema. E para evitar desgaste desnecessário, eu peço para que as pessoas peçam Pix mesmo do estabelecimento, porque aí você fica garantido e não tem maiores problemas. Para não É estragar até uma verdade. noite, né? Ó, aproveitando o gancho aqui, o Cristiano Sobral, já tem várias perguntas, estou tentando acompanhar o chat, mas não estou conseguindo. Eu Pessoal, também não, eu também. se conseguirem mandar a pergunta ali na caixinha, na bolinha aqui embaixo, ficaria mais fácil para a gente, porque tem uma interrogaçãozinha embaixo, manda ali porque a gente consegue ler, porque senão vai subindo o comentário e a gente perde. Mas o Sobral colocou aqui, ó, meus amigos, todos os dias recebo perguntas sobre o tema de responsabilidade civil, principalmente nos casos de sequestro e assalto. É um tópico que a gente vai tratar aqui hoje ainda, que a próxima ponto que a gente vai tratar é justamente sobre segurança no Pix. Né? É um ponto relevantíssimo que tem tudo a ver e vai estar interconectado com a responsabilidade das instituições financeiras ou instituições de pagamento que operam o Pix. Né? Eu acho que esse tema é bem interessante, eu até separei alguns pontos para a gente colocar aqui, né? Que tem medidas que já estão em vigor e tem medidas que vão entrar em vigor, até anotei a data aqui para a gente não pecar. Né? 16 de Isso, novembro de 16 de novembro. 2021. Isso, Isso, porque tem são duas datas de novembro. A outra é dia 29, que é o Pix saque e Pix troco, né? Acho que é isso. 29. É, 29 29 de de novembro. novembro. Isso. Agora, essa parte de segurança, essas duas medidas entram a partir de 16 de novembro, que a gente vai comentar aqui. A gente podia falar um pouquinho então dessa segurança, como é que funciona, a pessoa entender como é que é o trâmite do Pix, porque é a partir dela que a gente vai conseguir compreender a segurança no Pix e a responsabilidade das instituições em geral. Vai falar um pouquinho sobre isso. Isso, isso. Vamos falar agora? Quer começar a Vamos falar? começar. Vamos falar. Então, o que é que acontece? Essa segurança que está vindo agora em novembro, que vai ser implementado, é que muitas contas estão sendo
feitas em nome de terceiros, de laranjas. E o que é que acontece? Como é que o Banco Central ele vai ter, ele vai saber que essas contas são de terceiros, são de laranjas? Ele vai ter que começar a acompanhar. E as instituições financeiras vão começar a observar todas as contas que eles têm criados, abertos, tá? As contas abertas com chave Pix. Eles vão ter que ter uma responsabilidade de ficar acompanhando essas contas e ver as contas possíveis de fraudes. Contas que são visíveis de transações que identifiquem que ali é uma conta meia diferente. Como é que seria uma conta dessa? Como é que a gente pode caracterizar, Jéssica, encontrar essa conta? Uma conta que todo dia você faz uma transação de R$ 200. E no outro dia, essa mesma conta, ela faz 3 transações de 5 mil, 6 mil. Então, o banco, ele já pega essa conta e já bota no sistema dizendo que é uma possível conta de fraude. E esse banco, ele tem que passar para outros bancos, que aí entra o sistema do Open Banking, que o objetivo do Open Banking é interligar todas as relações, todos os dados dos clientes entre todos os bancos para eles terem a ciência dessas contas, e ele tem que passar para o Banco Central. O Banco Central também ele tem que ter essa informação, tá certo? Então, quando o banco ele identifica essas possíveis contas, esses possíveis PIXs de transações fraudulentas, ele pede para que fique suspensa até 72 horas. Ele pode suspender, sim, a transação, o dinheiro fica retido. Então, o dinheiro tem que ficar retido em 72 horas. E a pessoa que fez o pagamento, ele tem 72 horas para reclamar administrativamente com o banco. Então, você tem que ligar para o banco, falar administrativamente, para tentar reaver esse valor que foi passado para uma conta de uma possível fraude. Tá? E o que é que acontece? O que é que eu indico para todo mundo também, quando identificar esse tipo de situação? Faz logo, salva logo o recibo da transação, faz esse salva logo, liga para o banco de imediato, diz, é uma conta possível de fraude, eu gostaria que vocês botassem aí, que retessem, passa essa informação, tem que ter hoje, para você se resguardar juridicamente, você tem que ter essa ligação para o banco. Por que eu estou falando isso? Porque é a segurança e a responsabilidade dos bancos. Os bancos, em alguns juizados, eles não são condenados quando é situações de... vamos lá, deixa eu lembrar. Quando é fortuito externo, né, na verdade, isso, né? Normalmente. Isso. Externo. Que aí você passa, ou se você é ingênuo, passa seus dados, o banco não tem responsabilidade. Se você foi sequestrado e o bandido pediu e você passou os dados, o banco não tem responsabilidade, por incrível que pareça, e isso me dói quando eu vejo essas decisões, porque você está ali no meio de uma coação e tem que passar o valor, e mesmo assim o banco não é responsabilidade do banco, porque aí você está passando os dados, é você que está passando o dado para um terceiro, então o banco não tem responsabilidade. Quando é que o banco teria responsabilidade, Jéssica? O banco ele só tem responsabilidade quando é o sistema dele que dá defeito na operação do sistema do banco, que identifique, e quando que o banco identifique possíveis fraudes. E aí, com essas possíveis fraudes, o que é que você tem que fazer para poder se resguardar e ter seu direito resguardado? Você tem que fazer o procedimento administrativo, ligar para o banco e dizer que é uma possível fraude, abrir o boletim de ocorrência, tá? Se possível, denunciar no PROCON. Com esses 3 procedimentos, você já fica resguardado para uma possível ação judicial e ter um êxito, porque você precisa mostrar ao juiz que você utilizou todos os meios fornecidos pelo banco para tentar solucionar aquela fraude, mas não conseguiu. E aí o banco, ficando inerte da situação, o banco ele é julgado responsável. E aí, na maioria das ações, eu acho que o senhor já viu, os julgamentos têm um dano moral, né? Eles estão julgando com dano moral. Repetição em dobro varia de juizado, varia de estado, mas eles só estão dando favoráveis às ações de PIX quando tem esse procedimento. Então, todo mundo que passar por uma situação dessa, faça esse procedimento para você se resguardar e ter esse retorno. Esse assunto, doutora, na verdade, assim, é extremamente longo,
né? Se a gente for pegar, abordar mesmo, segurança no Pix, porque isso tem todo o reflexo dentro da lógica de responsabilidade civil numa relação de consumo. Né? Isso é importante a gente pensar isso, que por trás do Pix, do direito bancário, nós temos uma estrutura de uma relação de consumo pensando no consumidor. É óbvio que nós temos situações, e aí tem que estar muito clara essa divisão, né? Que nós temos PIX entre pessoas jurídicas, nós temos PIX entre pessoas naturais que não são consumidoras. E aí eu chamo a atenção da advogada, do advogado para isso. Porque quando eu vou levar para o judiciário uma pretensão, eu tenho que estar pautado no sistema normativo adequado. Não adianta nada eu pegar nessa situação, por exemplo, um microempreendedor individual que está ali, ou um vendedor de coco, vamos exemplificar assim. Né? Ele não tem empresa, não tem nada. Mas ele habitualmente vende coco ali. Né? E usa o Pix cadastrado como um fim profissional. Então pode ser que descaracterize a relação de consumo nessa situação. Então eu tenho que entender bem o contexto do caso concreto para conseguir argumentar adequadamente. Mas isso não significa que quando eu for utilizar, por exemplo, o Código Civil, que eu não consigo responsabilizar a instituição financeira. Eu consigo também, só que eu preciso argumentar adequadamente. E até falando nisso, com relação a ações judiciais decorrentes dessa segurança, um ponto importante que a gente tem que notar, principalmente nesses casos de sequestro, de roubo, né? O Banco Central implementou algumas mudanças, né, doutora, nesse período, que vão entrar em vigor, reduzindo o horário noturno de finais de semana, o valor do PIX que eu posso fazer, né? Teve essa limitação. Lógico que esses valores são personalizáveis, eu posso personalizar, ele vem como default aquele padrão, aquele valor. Mas, de acordo com o relacionamento, aquele consumidor pode ali fazer a modulação dos valores, observando os prazos. Para redução é um prazo, né? E para ampliação do limite, aí é de 24 a 72, né? De 24 a 40, a ampliação é de 24 a 48 horas e a redução ela é imediata pelo aplicativo, não precisa de tempo. A redução não tem prejuízo, na verdade, né? Então ela não corre risco. E aí um detalhe importante que eu chamo é o seguinte, eu tenho o hábito, Homero, de fazer Pix de R$100 por mês, por exemplo. Então eu estou fazendo todo mês R$100. Aí eu sou vítima de um sequestro relâmpago. Aí chego lá no banco, eu estou com o meu limite de R$5.000 de Pix, vamos supor. E eu faço um Pix de R$5.000. Dentro do sistema bancário, a segurança na relação de consumo é um princípio. Isso. Então eu preciso, instituição financeira, adotar mecanismos de identificação de fraude. Porque isso faz parte do fortuito interno. E aí eu atraio a súmula do STJ, que fala sobre a responsabilidade das instituições financeiras nos casos de fortuito interno. Porque isso faz parte da atividade, é risco da atividade bancária primar pela segurança das relações. Então, se eu tenho um Pix, mesmo que eu tenha sido vítima de um sequestro relâmpago, eu preciso saber argumentar isso na inicial também. A grande maioria das ações são julgadas improcedentes, são. Mas será que a argumentação também está sendo adequada? Porque, de outro lado, né, a instituição financeira, qual foi a prova? E quem tem o ônus de provar isso? Olha onde que a gente vai chegar. Então, o consumidor chega, olha, meu padrão de saque é de R$100 por mês. E eu fui vítima de sequestro relâmpago, não tinha como não entregar a senha, entreguei a senha, mas o saque foi completamente destoado da minha realidade socioeconômica. Não tem como. Então, argumento isso para o juiz. O ônus da prova de provar que era dentro da média de consumo, que era impossível a instituição financeira fazer essa identificação da fraude, ou de suspeita da fraude, é dela, e não do consumidor. Isso. E na do direito civil, se eu for pegar, eu vou usar a teoria da carga dinâmica, lá do 373 do CPC, pedindo a inversão também ali. Então, eu tenho mecanismos para trabalhar com essa argumentação e, inclusive, tem um julgado que eu selecionei aqui que é justamente essa situação de PIX. 2 PIX realizados que o judiciário, no primeiro grau, reconheceu que a fraude foi assim. Eram 4 operações, 2 via cartão de crédito e 2 PIX. O judiciário invalidou as do cartão, porque ela foi vítima de um crime, só que não invalidou o PIX. Olha que absurdo. Aí o acórdão que enfrentou a temática falou, olha, esses PIX foram distoantes da média de consumo daquela pessoa da chave PIX. Então, cabia à instituição financeira
empreender medidas de segurança para isso. E isso está na regulamentação, na resolução 01 de 2020. Então eu tenho que trazer a resolução como argumento, não é só o CDC. Né? Isso é importante trazer nas petições iniciais nesse sentido. Eu acho que aí a gente precisa caprichar nas argumentações para tentar fugir das negativas que a gente tem no judiciário, que não são poucas. A gente tem que reconhecer. Não são poucas. E como muita negativa. Muitas pessoas ainda não têm habilidade, e até os juízes, eles ainda têm uma dificuldade de entender as transações, de saber de fato, quanto mais a gente deixar esclarecidos os fatos, destrinchado de forma mais tranquila possível, e citar. O que é que eu dou de dica? Pega o print do Banco Central, o trechinho, bota na peça, de forma para o juiz ele não abrir arquivo, porque isso o juiz ele acha muito cansativo. Então, o que você puder deixar mastigado na peça para trazer uma procedência melhor. Então, assim, realmente, casos e casos. A gente vai ter vários casos, mas o que é que eu digo? As pessoas que estão entrando nesse seara do direito de consumidor e direito bancário. Isso. É um seara muito atrativo. Comece a analisar os casos, como é que você pode fazer as correlações de vir uma futura ação para você, o que é que você pode alegar. Sempre se baseie com as normativas do Banco Central, tá? Sempre tem atualizações recentes, é sempre bom você citar, porque aí o banco ele vai ter que responder de acordo com a normativa do Banco Central. É porque por mais, né, doutora, por mais que, por exemplo, a lógica do PIX seja transferência imediata, existe por trás disso um sistema que faz a análise de modo mais objetivo, né, desses padrões mínimos de segurança. Então, está inserida na atividade bancária essa fiscalização dos padrões de segurança. Então, se ele não entrega isso ao consumidor, ele está violando o Código de Defesa do Consumidor, que a segurança faz parte. Então, é um fortuito interno, dá para trabalhar com essa argumentação. E aí tem até uma pergunta interessante. Ó. Em caso de erro na transferência do PIX, acionar o banco, né, e o mesmo que recebeu, no mais, caso não querendo fazer a devolução, responde o mesmo civil e criminalmente? Ó, pergunta muito interessante. Tá num dos julgados que eu selecionei. Olha que legal. Vou trazer, inclusive, um precedente para vocês. Né? Se a gente bater 200, quem sabe eu pesquiso mais ainda, aumento minha pesquisa, quem sabe, né? Muito bom. Pra gente entregar e quem mais... sabe eu não faço um e-book bem direcionado a essas temáticas mais capciosas, que vai ser mais corriqueira, né, para os advogados, para dar uma oportunidade deles fazerem uma peça de forma com uma construção melhor nessa peça, né? Que o objetivo nosso também é ajudar nossos colegas, né? Que nesse campo, nesse área ainda tem eu acho que é só que é mãe e filha juntas. Quantas pessoas, meu Deus, quanta gente, mãe. É minha filha. Eu suspeitei, que legal, que bacana, fico feliz. Viu? Então, assim, com relação a essa pergunta do Denis, né, do Juizado Especial, que está sempre ajudando a gente. Muito obrigado, Denis. É um assunto muito interessante que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando eu vou falar em litisconsórcio passivo, eu tenho que tomar cuidado com o risco da sucumbência. Como advogado e advogada, eu tenho que ser técnico. Eu não posso entrar com ação aleatória, eu vou colocar todo mundo para ver quem que é o responsável. Não, porque tem sucumbência nesse contexto. E o meu dever é fazer uma petição técnica, não cometer erros técnicos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem que errou na transferência? Quem que errou? Foi o consumidor. Não vou falar consumidor, né? A pessoa que está realizando o pagamento via chave Pix. Foi ela que errou. O banco não teve nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Eu tenho que colocar o banco no polo passivo. Tem julgados que vocês vão perceber aqui que está falando que o banco é parte legítima. Eu, Homero, entendo que não, porque não teve nenhuma situação, pelo menos até ser instituído, eu vou até pegar o nome aqui, porque o assunto é novo, ó, chama Mecanismo Especial de Devolução. Isso. Que é uma nova modalidade que vai entrar junto com as seguranças, entra em vigor em 16 de novembro. Então, assim, doutor, eu não entendo como razoável colocar o banco como regra geral. Eu vou colocar quem? Quem recebeu indevidamente. Isso. Tá? Porque o banco, ele não pode ir lá na conta desse terceiro que recebeu e pinçar o dinheiro, fazer como se fosse uma penhora. Ele não pode fazer isso. Porque senão ele vai responder. Aí outra ação. Olha o outro lado de advogado. Quem recebeu esse dinheiro, e às vezes é uma relação devida, ele pode processar o banco, porque o banco invadiu a conta dele. Né? Ele não pode fazer isso.
A instituição financeira não pode fazer, até porque não tem autorização expressa daquele cliente para fazer esse tipo de operação. Então, colocaria ali a pessoa que recebeu indevidamente. Aí vem a pergunta, normalmente vem ela. Mas aí como é que eu vou fazer se essa pessoa recusar? Eu não preciso ter o banco no polo passivo para isso, porque ali eu vou fazer uma obrigação de restituir valores. Se aquela pessoa não faz a restituição, o juiz pode adotar medidas coercitivas para isso, substituindo a vontade, fazendo o quê? Se esbajude na conta daquela pessoa ali e pegando o dinheiro, né? Então, eu não entendo como necessária a colocação. Quando for instituída, se a doutora quiser comentar sobre esse mecanismo especial de devolução, aí eu acho que tem legitimidade. Mas vai depender da conduta do consumidor. É justamente. Né? Esse mecanismo, ele veio já com o objetivo de tentar solucionar esse defeito nessas transações do Pix, porque estava tendo muitas ações que as pessoas estavam recebendo o valor e não devolvia. E aí acionava o banco, mas o banco não tinha nada a ver com essa situação, né? Porque aí quem errou foi a pessoa que fez a transação do Pix. E como é que a gente vai acionar? Com esse mecanismo que vai ser implementado agora dia 16 de novembro, o banco ele tem uma responsabilidade maior, tá? Qual é a responsabilidade dele? Se realmente ele identificar que foi culpa do banco e que a pessoa ligou para o banco dizendo, ó, passei por uma situação X, caiu na conta errada, ou acho que é fraude, e o banco imediatamente ele vai tentar retratar aquela situação, suspendendo a transação do Pix, tá? Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso de forma, no prazo, até o prazo, eles botaram 72 horas também, mas esse prazo eu acho que vai reduzir também, porque as 72 horas é um prazo longo, porque o Pix é uma transação imediata, em segundos, então tem que ser feita de forma... Né? Identificou, já tem que ligar para o banco já tem que tomar uma medida de forma que no máximo em 2, 3 horas Estamos ele quase já chegando, hein, doutora? Falta 4 para bater os 200, hein? Ai, Será Deus. que vai ou não? Eu acho que vai. Ó, Denis, aí, ó, responsabilidade, hein, Denis? Que então, bacana. assim, o objetivo desse mecanismo é justamente tentar coibir esse erro, né, do Pix que está vindo, que está tendo, e os bancos, eles também se resguardarem com ações futuras, com ações que prejudiquem eles, porque o consumidor, ele procurando o banco e o banco resolvendo, ele evita uma futura ação, ele evita esse desgaste. Então, assim, o que é que eu digo? O Banco Central ele vai aprimorar ainda muita coisa, porque tem muita coisa, muitas transações, muitas falhas ainda, tá? Em relação a essa pergunta, Denis, foi como o doutor Homero falou, a responsabilidade de fato não é do banco, tá? Tem que ver direitinho como foi o fato, a responsabilidade é da pessoa, você entra contra a pessoa, e o juiz, de fato, ele dá ali a decisão, ele pede uma execução de forma rápida, né? Que até tem pouquíssimas decisões em relação a isso agora, porque muita gente faz, não, entra logo, abre um boletim de ocorrência, já denuncia, criminalmente responde também, tá? Mas o que é que a gente, como advogado, instrui? Ó, se não conseguiu ter esse estorno desse valor, falou com a pessoa, não conseguiu ter esse estorno, entra de forma civil, entrando com a ação de devolução do valor, e aí não, o juiz, de fato, o juiz de cara já vai responder essa situação, já vai solucionar, porque assim, ele vê de fato que a pessoa pegou o dinheiro de forma errada, né? Então a pessoa tem que devolver esse dinheiro não é dela, é um débito ali, ele está com dinheiro que não é dele, ele tem que devolver esse valor. Então, de fato, o banco ele não tem essa responsabilidade. Então, o que está dando muito indeferimento das petições? Que os advogados, eles citam de cara logo o banco. E aí, nessa situação, você tem que ter muito cuidado, porque o banco aí não tem a responsabilidade. É isso que eu digo. De acordo com o caso concreto, você tem que ver a situação e ver a melhor forma para adequar aquela situação. Porque é o que eu digo, cada caso é um caso, mas tem casos que se adequam melhor de uma forma do que outra. Então, vocês têm que ser um pouco mais minuciosos nessa... Como o doutor Homero vai passar esses julgados, então fica mais fácil de vocês dar uma analisada e já ter um norte para quando chegar uma situação vocês aplicarem. Como é que vocês podem solicitar esse estorno? E é curioso, falando em julgado, doutora, sobre isso, eu fiz a questão de pesquisar no STJ sobre PIX. Você jogar a palavra PIX lá, não tem um julgado com a palavra PIX. Zero. Então tem espaço para jurisprudência. Eu fiz hoje de novo para ver se não entrou nada de ontem para hoje, fiz hoje de novo. Não tem nada, zero.
Não Mas tem é um justamente julgado. isso, as pessoas ainda não atentam ao direito em cima do Pix, ou seja, não atentam que pode ser lesados com as transações do Pix. Quando todo mundo estiver informado do que é errado, do que é certo, aí a gente vai ter uma quantidade gigantesca de ações aí, né? Olha que interessante, doutora, dentro desse contexto ainda que o Denis perguntou, veio uma outra pergunta aqui, um complemento. Eu falo, esse assunto ele vai desdobrando em vários, né? Se deixar, a gente fica a noite toda aqui. Doutora, Eu eu tô com também. dó da senhora, porque na verdade minhas lives no mínimo 3 horas, tô brincando. Mas dura bastante. Olha, eu vou dizer, por mim eu fico aqui a noite toda, viu? Eu também gosto de falar, deu certinho. É. Ó, o Fernando aqui, Cordeiro, ele pergunta: e se a conta estava negativa e o banco comeu esse dinheiro? Olha que pergunta interessante, porque é o seguinte: olha, eu Homero, fiz um Pix errado para Jéssica, ela não era minha credora, então fiz um Pix errado para ela, só que a conta dela estava negativa. E aí o banco foi lá e, com o dinheiro do Pix, e comeu esse dinheiro da conta da. Para ela devolver, ela vai ter que, como diz o outro, se virar para devolver, porque ela não tem relação nenhuma comigo. Eu não tenho culpa da conta dela estar negativa. Ela recebeu indevidamente. Agora, o banco que fez isso, ele vai ter problemas, porque assim, se apropriar de dinheiro do cliente sem ter contrato, aí eu vou ter que analisar, como a doutora colocou, caso a caso. Eu vou analisar qual que é a minha relação contratual com aquela instituição financeira, se eu tenho algum contrato que autoriza aquele débito à minha conta. Né, Ele doutora? Então, pode assim, tirar, que ele se pode ele tirar pode fazer qualquer débito. valor que entrar, eu posso tirar para pagamento, para negativo da conta. Então, eu vou Se ter que tiver analisar esse isso. contrato, ok. Se não tiver, aí é indevido. Aí o banco responde. E aí dá, inclusive, uma açãozinha dando moral, alguma outra situação Isso, maior aí, né? isso, Dá para isso. divertir. Então, o desdobramento do Pix é gigantesco, né? Olha, eu falei pro pessoal perguntar aqui na interrogaçãozinha aqui, eu esqueci da interrogaçãozinha. O Cristiano Sobral tá aqui Estamos até chegando agora. a cento e Cara, noventa e grande duas abraço. pessoas, Ó, viu? o Cris tá aqui, ó, gigante, viu, Cris? Muito obrigado, viu? Ai, é uma honra ter o professor Né? Cristiano Sobral assistindo essa live. Eu tô, E tá super tô aqui feliz comentando da aqui com a gente, vida. ele tá falando, não tem nenhum nexo causal nesse caso aqui do que a gente estava falando, né? Entre aquela pessoa que faz o pagamento indevido e a instituição financeira, porque ela não praticou Isso, nenhum tipo de conduta, né? Nesse nada. sentido. Por Ó, isso que aqui, os advogados fiquem atentos, não botem o banco no polo nessas situações que vai dar indeferido de cara, viu? Porque aí realmente o banco não tem ligação nenhuma e ele tem como provar isso e a gente está explicando isso para vocês. Não errem, não errem. Não façam uma petição chamando o banco nessa situação, porque aí o banco não tem responsabilidade, e você vai tá? onerar o seu, dependendo se não for no juizado, você vai onerar o seu cliente tendo que pagar Isso. a sucumbência, né? Olha que situação, ele vai ficar Sucumbência. com raiva de você. Né? Ele vai Isso. fazer aquela ação e nunca mais vai querer te procurar. Falou para ele, ele É errou. verdade. É Porque verdade. assim, a doutora está divulgando, e eu, na Defensoria Pública, a gente tem a mesma situação. Né? Por Isso. mais que a gente. Olha, estouramos os 200. Muito obrigado. Eita, Eu vou 207. Então agora vai complementar ter o que material, cumprir. então amanhã cedo já eu posto para vocês, ou hoje no E final eu da noite, vou. para não incomodar. Pronto. E amanhã eu lanço um novo e-book só com as perguntas mais, assim, mais Tá? difíceis, com as observações mais pertinentes para vocês. Ó, Eu pessoal, compro de um lado, o senhor compra de outro. ótimo, perfeito. Pelo visto aqui, vamos chegar a 300, hein? Se chegar a 300, o que, que eu vou ter que fazer aí? Ai, Vou meu ter que criar um Deus. modelo de Eu acho que petição? a gente Vamos tem que fazer pensar, quem outra. sabe? Ó, Eu acho que a gente tem que vou fazer fazer esse outra live desafio, para então. Vou falar fazer esse de desafio. modelo de petição. Eu vou fazer esse desafio. Então, se a gente chegar a 300, eu vou criar um modelo exclusivo para a live para falar desse caso de Pix. Eu vou escolher um modelo aqui, eu abro até a enquete de votação, qual tipo de modelo de Pix, qual tipo de ação do Pix, e aí a gente decide. Se a gente chegar a 300. A gente faz uma live para falar desse modelo de petição, quais os pontos que podem ser abordados, que não Perfeito, podem perfeito. deixar de faltar numa petição É. inicial. E é o que o Cristiano colocou aqui também, ó, um super tema. E para prospectar clientes, para quem está na advocacia, é super importante. Com certeza, é um tema que vai fazer muita prospecção de cliente, né? Deixa eu só abrir aqui para não ser maldoso. Algumas pessoas Ah, estão é, a, perguntando o e-book vai estar onde? O e-book vai estar no meu Instagram, tá? É jessicabreu.adv. Aí vocês vão lá, tem um linkzinho. Eu vou sempre ficar marcando. De hoje para amanhã eu vou ficar marcando os links, porque aí eu vou e aí, disponibilizar. quem não está seguindo a doutora Jéssica, clica aqui em cima, ó, e já clica aqui, já dá para seguir, não precisa nem sair, né, do Instagram Ótimo. para fazer aí, para continuar. A pergunta que está aqui, na verdade, é no mesmo sentido, o Denis aqui mandou para a gente, com relação a erro de transferência, né? Deixa eu ver se a gente tem aqui mais...
Então, vamos lá, né? Falamos do mecanismo especial, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Também O estou dando uma juizado, olhada rápida. estou tentando acompanhar aqui, tem muita coisa aqui. Só tem que agradecer. Na verdade, doutora, assim, hoje é uma live super especial para mim. Ontem eu fiz 1 ano de civil na prática, né? Que 1 ano de bom, civil na prática, parabéns. graças ao meu colega Rodrigo Alvarez, que é defensor público, mas ele atua na área criminal. Ele que criou meu Instagram, na verdade, não foi eu que criei. Eu tinha Instagram privado, sempre gostei de rede social, mas nunca pensei em entrar para a área de conteúdo, né? E aí ele criou, o Instagram foi criado por ele. E aí ele passou e E ele uma tem o criminal na didática tão prática. boa, né? Estava perdido, porque uma didática maravilhosa tinha que estar expondo para todo mundo mesmo, com a Muito facilidade. obrigado. Ó, até o pessoal falando aqui, ó, o prêmio faz um pix pra gente. Viu? Que Mas bom, eu vou agradecer, gente. Realmente tem muita gente aqui assistindo a live. Eu agradeço que está aqui assistindo, eu e o doutor ó, já Romero. estão Espero que pedindo a o gente curso tenha... completo, viu? Estão pedindo o espero que a curso gente... completo de pix. Isso. Espero que a gente possa ajudar vocês, que a gente faça outras lives, né, doutor Romero, para tirar, porque o Sim, campo sim. do Pix, o mundo do Pix tem muitas observações, muitas linhas que você podem tomar, que você pode seguir, né? Muitas ações que vai vir. Então, nosso objetivo hoje aqui é realmente ajudar as pessoas, tanto a pessoa consumidor quanto o futuro Sim. advogado e o estudante de direito que quer migrar para essa área, que é uma área maravilhosa. Eu não me canso de falar, dizendo que realmente é uma área muito boa, eu gosto muito. Então, assim, nosso objetivo é ajudar vocês. E se Deus quiser, a gente vai bater 300 e a gente vai ajudar, doutor Mero. É. Aí é uma... Ó, Fica nosso 224, hein? compromisso, no meio Fica, do né? senhor, para a gente fazer essa petição inicial com os pontos primordiais que deve ter, de um caso concreto. A gente pega um caso concreto e faz uma Ótimo, análise de perfeito. A gente fato. explica como fazer a petição e fornece o modelo. Perfeito. A gente pode até fazer no YouTube, que aí dá para apresentar, fica mais completo ali o Isso. espaço, perfeito. Eu vi que a doutora também tem YouTube, né? Eu também tenho lá no Siga na Prática. Mas Então, eu tô igual ao senhor, né? Só faz 1 ano que eu comecei as coisas, então eu comecei a lançar o YouTube só faz uns 15 dias, vou começar a botar os vídeos esse mês. Realmente eu vou estar muito direcionada a essa área do Pix, de Open Banking. A parte do Open Banking também vai ser é maravilhosa. Eu acho que a gente fantástico. pode fazer uma live boa em relação à LGPD. Open Banking com a LGPD, que é as transações, né? Os dados sensíveis. Sabe uma situação interessante do Pix aqui? Eu estava até lembrando meu roteiro aqui para a gente conversar, que é uma dúvida que muita gente tem. Né? Eu tive, por exemplo, o celular clonado. Ali roubaram minha senha, então eu fiquei sem acessar meu WhatsApp, clonaram ali. Muita gente vem e fala, por causa dessa clonagem de celular, também fizeram transferência de chave Pix. A gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, e sempre analisar o caso concreto. A gente não pode tomar um caso como exemplo para todas as demais situações. Não dá para ser assim. Então, eu, Homero, tive meu celular clonado, meu WhatsApp, ali cliquei num link indevidamente, aí vem a dica, não clique em link que vocês não conheçam, né? Seja de mensagem, ou seja do WhatsApp, porque isso aí é a porta de entrada para o problema que você vai ter aí de clonagem. E aí foi realizada uma suposta transferência. Então a gente tem que entender, o meu acesso ao celular é mas o acesso à chave Pix, ao aplicativo da pessoa natural, isso é importante deixar claro, a pessoa natural normalmente ela acessa a chave Pix pelo aplicativo do celular. Isso. Normalmente é isso, ela pode fazer via online também, mas normalmente é pelo celular. Não necessariamente porque clonou o WhatsApp, que necessariamente a pessoa vai ter acesso à chave Pix. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí você, como advogado, quando for conversar com seu cliente, apertar bem. Porque às vezes ele pode estar querendo aproveitar da situação. Então a gente tem que separar o joio do trigo para também não tomar uma litigância de má-fé desnecessária no judiciário. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E acontece muito, viu? Essa parte de litigância de má-fé está sendo muito condenada. Os juízes estão condenando mesmo os advogados e estão se aventurando em ações aí que não sabem nem para onde vai. E o que é que acontece? Nessa parte, eu sempre digo que está acontecendo muito essa parte do WhatsApp. Clonou o WhatsApp, aí passa a mensagem para a mãe, para o familiar e diz, faz uma transferência para mim de X, eu estou precisando. E aí dá a chave, o que é que eu indico? É outra situação para a gente alertar a todo mundo que está assistindo a live. Passou por esse tipo de situação,
liga para a pessoa, se tem uma pessoa próxima a ela, pede para ela, ou então manda um áudio mesmo para essa pessoa que está pedindo, passa R$ 200, fala aí comigo por áudio, por favor, que eu queria falar contigo, para identificar a voz, porque você consegue identificar a voz da pessoa. Então você já sabe que é uma fraude. Ou então, se essa pessoa mora em casa com outro familiar, liga para esse outro familiar, teu telefone, tu tá pedindo dinheiro? Então, assim, o que é que acontece? Que eu indico, gente, liga para o familiar, pede chamada de áudio, pede o áudio no WhatsApp, porque você identifica de forma mais rápida, e não passe nada. Não acesse nenhum link quando mandarem no WhatsApp, e nem passe nenhum dado seus. Porque hoje está tendo muita situação dessa, muito problema em relação a essas clonagens de WhatsApp. E a gente vê no Instagram vários amigos nossos, até advogados, dizendo, meu celular foi clonado, não faz transferência não sou eu, né? Sim. Então, assim, Tem que tomar muito pessoas cuidado. públicas, figuras públicas, tem até um youtuber que foi lesado em 1,5 milhão, vocês viram, de uma transação do Pix, que passou por essa situação. Entende? É E verdade. aí o que eu digo a vocês, prestem atenção. É assim, são dicas que a gente tem que ficar em alerta 24 horas agora, porque tudo, nosso sistema agora, tudo é online. A gente trabalha com o telefone 24 horas, a gente faz tudo com o telefone, então todo cuidado é pouco agora, né? A Tem gente um tem que ter o maior precedente cuidado. bem interessante, sabe, doutora? Eu achei assim, muito relevante do ponto de vista estrutural da argumentação que foi construída. A demanda foi levada sobre a seguinte premissa. Olha, eu não realizei essa transferência. Não reconheço. Então, o autor da ação ele está levando um fato negativo, ele está negando a existência daquela. Eu não usei. Então, nesse sentido, ele não tem como provar, porque isso seria uma prova diabólica para ele falando que ele não usou. Como é que ele vai provar que não foi ele que fez aquilo? É impossível. É uma prova impossível de ser realizada. E aí, nesse caso, cabe à inversão do ônus da prova para a instituição financeira demonstrar que, de fato, foi aquela pessoa que realizou a operação com senha. Porque o Pix ele depende de acessar ali o aplicativo e digitar a senha na hora de fazer a transferência. Se Então, você nessa toca na situação, senha, a responsabilidade não é do banco, porque você passou o seu isso. dado, Mas né? o banco é que tem que provar que foi empregado a senha. Então, Isso. quando eu chegar, o cliente chegar falando para você, olha, eu não fiz de modo algum isso aqui, essa transação não é minha, alguém que fraudou, alguém que clonou, sei lá, minha conta online e fez lá e acessou o Pix e fez. Então, a gente tem que ter esse cuidado de prestar atenção, de pedir a inversão do ônus da prova e bater duro nisso. Porque o único jeito de você tentar ganhar a demanda é que o banco tenha o ônus de demonstrar que aquele consumidor foi ele de fato que fez aquela transação. Então é o único caminho nesse sentido para conseguir ganhar, né, esse tipo de demanda. Estamos quase chegando, hein, doutora? Vamos ficar devendo uma live, viu? Ai, meu Deus. Chegou a 275, quase assustei aqui Vamos, agora. vamos. Eu tô olhando aqui as pessoas comentando, vendo pergunta, mas tá oscilando aqui. Mas que Quase bom. assustei aqui agora. Falei, Eu não, mas tô será um prazer. feliz. Todo Será mundo um tá prazer gostando para mim. muito. Será muito bom a gente poder fazer essa live, com certeza, não tenho dúvida disso. Né? E fazer de modo completo, trazendo aqui, né, a petição no caso concreto e abrindo para vocês a oportunidade de falar, olha, eu quero tal assunto dentro do Pix. Né? Qual o tipo de ação que a gente vai trabalhar? A gente pode construir sem problema. O juizado especial está falando, peraí, vamos chegar lá. Se Deus quiser. Então, assim, esse é um outro ponto. Quer ver? Deixa eu pegar um outro aqui, que eu separei para a gente falar. Um outro caso interessante aqui. Eu fui vítima de um sequestro relâmpago. Então, naquele mesmo momento, foi feita a transferência de um valor. Porque aquele consumidor foi lá e entregou a chave Pix para o criminoso. Até aí, a instituição financeira não tem responsabilidade. Mas, a partir do momento que eu saí do sequestro relâmpago, eu liguei para a instituição financeira e falei, olha, fui vítima de sequestro relâmpago. Bloqueei minha chave Pix. Né? Então, bloqueei minha chave Pix. Você deu a ciência ao banco ciência. Isso. E se depois desse aviso ocorreram outras transferências, a responsabilidade é do banco. É do banco. Então nós quebramos aquela lógica anterior. Porque aí teve uma omissão, uma negligência. Não estou nem falando nem de responsabilidade objetiva. Aí teve uma culpa direta da instituição financeira. Porque ele foi avisado de imediato que passou por um sequestro
num tempo, um lapso temporal muito curto, então o banco tem até 72 horas para tomar essa iniciativa, porque ele vai ver que na conta daquela pessoa não é normal esse tipo de transação, porque normalmente eles pedem logo um valor logo alto. Então o banco tem como identificar, então ele tem por obrigação de reter por 72 horas, se ele vê que teve uma transação alta. Reteve por 72 horas e você já ligou para o banco e o banco depois disso não tomou as medidas, realmente o banco aí tem a responsabilidade sim. E é uma questão bem interessante também, bem relacionada a essa questão de segurança e tudo, e de retenção, porque com a nova sistemática que entra em vigor agora em novembro, vai ser muito comum, quando eu destoar da minha média de pagamentos, ter a retenção. Para Isso. análise, o banco vai. Porque ele vai prevenir ter que pagar indenização para alguém. Então ele vai adotar como padrão de segurança, ó, destoou da média, o sistema vai bloquear ali aquele pagamento temporariamente. Então, o que, que você pode fazer? Você pode, principalmente quem usa Pix do ponto de vista de negócios constantes, para evitar aquela situação de não pagamento no prazo. Você Isso. cadastra aquelas chaves Pix na sua instituição financeira, que são chaves Pix de segurança que você tem. Então, para aquelas transações ali, você não vai sofrer a retenção de pagamento. Isso é importante. Então, por exemplo, eu tenho vários Muito importante. fornecedores que eu tenho que pagar. Então, faço esse cadastro dessas pessoas para evitar esse problema. Porque eu vejo, doutor, não sei se a doutora vê no mesmo sentido, estamos quase chegando, falta 9. Então, assim, eu vejo como interessante. Eu tenho como comum agora pagar muita coisa por Pix. Eu praticamente não uso mais o cartão. Então, se aquela coisa que eu pago, fatura, por exemplo, até fatura do cartão, ou outra situação, quero pagar, se eu tenho esse tipo de relacionamento, e o valor às vezes vem alto, eu vou sofrer uma retenção. E aí, às vezes eu me descuido disso, que o prazo é de 72 horas, passou o vencimento da obrigação. Entendeu? Então eu preciso muito entender essa dinâmica, cadastrar os meus fornecedores ali no banco, para eu não Para ter não ter esse transtorno. prejuízo. Para não Isso, ter para não ter esse transtorno e prejuízo. prejuízo. É. E é muito importante, principalmente pessoa jurídica, que fazem transações de valores altos. Avisa o banco que normalmente faz transação de valor alto para essa pessoa cadastrada, porque aí você não corre esse risco. Realmente agora, dia 16 de novembro, o banco ele vai ter esse sistema de alerta. Fez um Uhum. valor maior, ele já vai bloquear. Aí você vai ter que fazer o quê? Ligar, ou então pelo aplicativo ele vai Sim. mandar uma mensagem Ó, informando que foi feito. vou fazer um desafio para o Cris aqui, hein? Ele está aqui falando do fortuito externo e do fortuito interno. Cris, você consegue entrar aí? Manda um sim para a gente aí. Eu te convido agora, vamos ver se você consegue entrar. Vamos ver se. Nada melhor do que ele, né? Para dar Nossa, essa fantástico, né? explicação. Né, ele está falando daquele caso que a gente explicou de comunicar nesse intervalo, né? Vamos ver se ele consegue entrar ou não, porque às vezes ele está ocupado com outros, né? Mas é interessante essa situação da ativação das chaves de segurança que você tem para evitar justamente essa dor de cabeça aí que a gente tem no dia a dia, né? Eu acho que é Isso. muito importante. O juizado está colocando também a juíza, a Larissa Pinho Lima também está aqui, gigante também, né, do direito, das redes sociais, do ensino virtual, né, participou até de uma audiência pública. Olha lá, tá entrando, olha lá. Eita, um Olá, meu prazer, amigo, te peguei de professor. surpresa, hein? Pô, eu tava deitado na cama, só vocês mesmo, né? Não, faz parte do jogo. Faz parte. Gente, ó, Fala um pouquinho pra gente, Cris, sobre a quebra do conteúdo de. fortuito externo. Não, conteúdo incrível de vocês. Parabéns aí pelo conteúdo. Muito bacana, realmente. Já compartilhei com muitas pessoas. Um tema super novo, né? Gera muitas dúvidas. Até o tempo todo a gente tem que estar analisando. O Homero deu esse exemplo agora do banco, né? Que não tem nenhuma responsabilidade no caso de um sequestro desse relâmpago, né? Mas a partir do momento que recebe a ligação, né? Acontece a conversão. Eu entendo que tem a conversão. Era um fortuito externo, mas o banco se quedou inerte, né? Se tornou ali um fato de serviço, aí vira um fortuito interno, porque aí, ó, fui avisado, tem um Sim. protocolo do banco, não tem como ele falar, agora eu não vou ser mais responsável. Não, nesse caso, nessa segunda hipótese, seria
responsável sim. Brilhante, brilhante. Vocês estão de parabéns aí. Só tô aprendendo, Na- sem nada de Pix, tô só Ah, aprendendo que aqui. isso, hein? Oh, é um prazer, só em ter o senhor aqui na live já ganhei a noite, né, doutor Mário? Não, com certeza, não, só de participar conosco aqui, Cris, foi fantástico. Os seus comentários aí também são super pertinentes, né? E você fala muito de direito do consumidor, de defesa do consumidor em geral. Tá com curso de consumidor, inclusive, agora, né, Cris? Vamos Agora, que é a abrir, próxima semana, né? vamos abrir a semana gratuita do CDC. Lá tem um link lá na minha bio, né? E olha, eu vou convidar aqui vocês, vou fazer um desafio para vocês, entendeu? Eu quero ver os dois lados, porque a gente está vendo o lado do consumidor. Eu vou ver se o Paulo Maximilian, não sei se vocês conhecem, Paulo Sim, Maximilian é do Goldberg, aqui do escritório grande aqui no Rio. E o Paulo é advogado de bancos, né? A gente pode ter uma discussão aqui é boa uma aqui, boa. né? Para a gente começar a aquecer e até ter insights sobre sistemas, porque vão ter muitos problemas, né? Vão ter muitas situações que vão pintar, juizado especial vai bombar aí com relação a isso, né? E um diálogo muito grande com outros assuntos, né? Então, assim, o tempo todo, realmente, a gente vai ver aí tópicos relacionados a esse problema que eu te falei, Homero. Todo dia chega muita pergunta para mim de Pix, muita, principalmente nesse lance, porque os consumidores eles acham que por ser um código de defesa do consumidor é puramente não, tudo é a favor do consumidor e não é assim. Não é. Não Isso. é assim, né? Então a gente sabe disso. Cristiano, eu fui. Outra coisa que também é uma analogia que eles fazem: o cartão de crédito por aproximação. A pessoa vai Hum. lá e está com o cartão de crédito no bolso, tem um cara com uma maquininha perto, encosta, e aí tem aquele crédito descontado, né, do consumidor, no caso concreto ali. Então é a mesma coisa que um assalto, que um sequestro, é algo que não faz parte do cotidiano do banco, né? É um fortuito externo realmente, né? Aquela causa desconexa com a atividade desenvolvida. Mas muito bom, cara. Não teria como não estar bombando. Aí tá com 323 aqui para mim. O Instagram tá meio bugado Né? hoje. O meu tá meio bugado hoje, gente. Mas bateu aqui 324. Olha lá, o juizado especial aí É. Ai, que falando. bom. Ó. Já estamos, viu, Cris? A gente está devendo, já fez aqui. Primeiro, 100 ia oferecer jurisprudência selecionada de PIX. Né? Já A tem. doutora Jéssica, chegamos aos 200, um e-book. Agora vamos ter Poxa, que ter uma Eu aula já fui lá especial no. prática Já, de petição. Já fui lá no Instagram da Jéssica, já coloquei meu e-mail lá, indico para todo mundo colocar, já baixei tudo de Pix lá, o e-book dela de tudo de Pix. Ainda não sei se eu recebi, que não. Daqui a bom, pouco eu vou dar uma olhada no prazer. meu e-mail lá. Ótimo, prazer, professor. Que Mas vamos bom. sim, será uma honra a gente também ver o lado do banco, que eu acho que isso é muito bom, interessante. Isso enriquece a nossa discussão, né? Que é muito bom a gente ver também o outro lado. E é um campo Ó, vastíssimo. O senhor sabe. 300, não sei para vocês aí, mas para mim já tá 370 Nossa, pessoas. bateu quase 370, é isso mesmo. Viu, Cris? E essa questão que você colocou, eu falo muito. Há muitos anos, provavelmente vocês já leram Arte da Guerra, né? Do Sun Tzu. Então, assim, não há nada melhor, não estou falando que é um inimigo, né? Mas nada melhor quem conhecer o adversário, né, processual. Então, para a gente entender quais são as teses, porque eu vejo como o papel do advogado ou do defensor, quando ele leva a pretensão para o judiciário, ele já tem que estar preparado para o contra-golpe. Se ele Isso. vai desarmado, se ele entra na batalha judicial desarmado, ele vai tomar um reverso, né, na contestação, que às vezes ele não consegue salvar na Consegue réplica. reverter. É, Isso. eu aqui no escritório eu brinco que a gente tem que fazer a inicial e a contestação, né? Porque a gente já antecipa o que pode vir. É claro que a gente pode ser pego por um elemento surpresa, né? Homero, eu já fui advogado de banco durante muitos anos, né? E aí eu lembro muito bem, numa audiência, você falou sobre. Você deu um exemplo aí que me lembrou isso. Numa audiência no juizado especial, oitavo juizado especial aqui do Rio de Janeiro, me lembro. E aí eu estava pelo banco e esse consumidor ele depositava vários envelopes vazios e dizia que o dinheiro não estava caindo na conta lá, né?
E aí a gente mostrou todo. Ah, você falou sobre a inversão do ônus da prova. Foi isso, agora eu lembrei. Você Sim, falava, inverte o ônus da prova para que o banco ele tenha condições de provar que o consumidor é uma prova diabólica para o consumidor, ele não consegue provar aquilo, né? E aí me lembrou dessa pessoa que antigamente os funcionários do banco, eu não sei como que está agora, mas eles entravam envelopados praticamente atrás do caixa para não ter nenhum tipo de bolso para dizer que está colocando dinheiro e etc, né? E aí eles entravam, a gente abria todos os envelopes desse consumidor especificamente, desse fraudador especificamente, e aí a gente levou. O juiz inverteu o ônus da prova ali no momento, né, da audiência, que ele já ia prolatar a sentença, né, até aquela discussão se causa, se é regra de julgamento, se causa surpresa para a parte, etc. Né? E aí a gente já está majoritariamente hoje como regra de procedimento, né? Mas a gente trouxe o vídeo que todos os envelopes eram envelopes vazios. E aí, realmente, o consumidor ficou com aquela cara, né, de bunda ali, só falando assim mesmo. Aí me lembrou essa questão, né? Olha, eu não fiz o Pix, eu não fiz essa transação. E o banco tem Tem que capacidade para provar. provar isso. Né? Tem capacidade. E tem. vai ter que se habituar com isso também. Porque em várias situações, porque a gente sabe que em advoga para banco não tem como conseguir provar tudo, porque o lado comercial às vezes não consegue conversar com o lado jurídico, É né? verdade. E aí, assim, às vezes são agora mesmo com superendividamento, né? Com a legislação a 1481 que alterou para caramba o Código de Defesa do Consumidor, cara, o juizado e outros temas vão explodir. Até se discute hoje se o juizado vai ter um link especial para caso de superendividamento, que eu acho que realmente Sim. vai ter que ter, né? Porque não vai ser muita discussão. E Pix vai explodir, não tem como, vai explodir muita coisa. Não, Que bom que vejo advogados como a Jéssica, que tem essa questão desse power niche, né? Esse super nicho dentro da advocacia. Porque as pessoas pensam que, por exemplo, eu falo que não existe escassez no direito do consumidor. Não. Não existe, não existe. não. Você pode ganhar, principalmente um jovem advogado, ele pode ganhar, até que seja no êxito, mas ele tem um grande volume de ações dentro do Isso. escritório, até depois para ele começar a selecionar o que ele vai pegar ou não vai pegar. Mas com toda certeza, cara, com toda certeza, o direito do consumidor é uma das áreas, por mais que tenha tido uma queda, como o Homero falou sobre aquela reportagem da Conjur, eu não sei se a reportagem foi colocada de uma forma é, é, correta, sabe, Homero? Depois que eu li isso, eu fiquei pensando, gente, o Código de Defesa do Consumidor é muito menor que o Código Civil. Então não dá para fazer essa equiparação. Não dá para fazer. Ah, o número de ações cíveis aumentou do que as ações consumeristas. Faz sentido total ser maior, porque a gente tem demandas cíveis muito maiores do que demandas relacionadas ao direito do consumidor. Né? Mas você vê a potência, né? Que 99,9% da nossa vida é relação de consumo. E aí É. Sim, você sim. vê, a Jéssica é especialista em direito do consumidor, mas precisamente na questão de advocacia contra bancos. Né? A mesma coisa, planos de saúde. Nós somos mais de 1.000 operadoras de plano de saúde no país, mais de 47 milhões de usuários. E aí as pessoas ficam falando que existe escassez. Na verdade, Não existe existe. falta de vontade de aprender temas De e aprender, você eu conseguir concordo. trazer Sim. novas situações, apresentar para o judiciário, porque, cara, o juiz não sabe isso. O juiz não sabe isso que vocês estão Sim. falando. Disse tudo. É Entendeu? É isso verdade. mesmo. O juiz não tem esse conhecimento. E aí um advogado que leva um conhecimento para o magistrado dessa forma, cara, ele para tudo que está acontecendo no cartório. Calma aí, deixa eu ver, porque até o analista ali, que também faz a grande maioria das sentenças, né, ele não sabe fazer. Peraí, o que é pixi troco? É. Não sei o que é isso, entendeu? É complicado. Então, assim, parabéns pelo tema, sensacional. Hoje eu venho acompanhando vocês desde o carro. Quando entrou no elevador, eu falei, putz grila, não tô acreditando que entrei no elevador agora, que eles vão falar algo muito importante. Aí corri para casa, eu falei, ó, eu tô conectado com vocês aqui. E que bom, olha, para mim aqui estão faltando 10 pessoas para a gente chegar a 400 pessoas aqui, né? Ah, Ah, Olha aí, fantástico. ó, muito bom. Viu, Cris? Eu falo que foi meu presente de um ano de civil na prática. Ontem eu fiz Ah, um ano de civil na prática.
É, fantástico, fantástico mesmo. Eu estou muito feliz Bacana, com. você tem feito um trabalho muito bonito, muito bacana, tem ajudado muitas pessoas. Ser um objeto transformador na vida das pessoas é o que mais importa. E são poucas pessoas que têm essa pegada, né? Posso dizer. São poucas pessoas que se preocupam em trazer um conteúdo e explicar o conteúdo, sabe? É muito legal o que você faz e que tem feito, né? Então, assim, você traz um julgado na área civil, você explica a parte processual, não só o direito material, e é na sua função como defensor público que meu coração não é verde, mas bate forte pelo verde, né? Eu sou coordenador da Escola de Defensoria aqui no Rio, né? Sim, sim. Então, assim, bate forte. E no Nudecom aqui no Rio são muitos casos que, que, às vezes eu entro no Nudecom, converso com o Eduardo, que é o chefe do Nudecom, o defensor público aqui, o Eduardo Choi, e eu falo com ele, Edu, o que está chegando de novo aí? Porque o tempo todo a gente está se reinventando e aprendendo alguma coisa. Pô, mas o que é isso que está chegando? O que a Defensoria está fazendo uma ACP sobre isso agora? Então é interessantíssimo. Sim. O tema de consumidor não para, não para. Por isso que eu até aproveito para convidar a galera aí que está assistindo vocês. Dos dias 8 ao dia 12 de novembro, eu vou estar fazendo a Semana Jurídica gratuita pelo YouTube. Vamos ter temas muito bacanas. O segundo dia de aula vai ser só sobre superendividamento. Vai ser muito legal. O superendividamento é uma outra grande oportunidade, né? Quantas situações a gente está falando sobre o superendividamento. Então, assim, convido a todos vocês que estão. O link está na minha bio. É só chegar lá, clicar, não paga nada. E olha, não deixem de baixar o e-book da Jéssica, tá? E olha, Sim, sim. quem me segue aqui, não deixe de seguir o Homero, porque é conteúdo violento todo dia. Muito Ah, bom. muito obrigado, viu, Cristiano? Não tem nem Obrigada. palavras para agradecer, né? Nem eu. O- É um Obrigado, cara gente. fantástico que Obrigado na pelo verdade, assim, Cris, convite. viu, Cris? Só para fechar aqui e te liberar, coitado. Para falar assim, muita gente fala, o Cris é um cara de sucesso no Brasil inteiro, né? Quem não conhece o Cris, né, que atua na área do direito privado, não conhece direito privado, né? Vamos assim dizer. Isso. E pensa numa pessoa humilde, simples, ser humano, literalmente, né? É um cara fantástico, viu? Muito obrigado por tudo aí, Cris. Um grande abraço. Olha, eu falo que o direito consumidor ele bate tão forte no meu coração que eu mudei muito a minha advocacia depois que a minha filha nasceu, né? Eu tenho uma filha especial, a Maricota. A Maricota fez 22 cirurgias, a minha filha, né? E eu morei 1 ano no hospital. 1 ano, literalmente, né? Eu tenho um home care na minha casa ainda, né? Tem pessoas que trabalham comigo, eu tenho várias famílias, né? E dentro do hospital, eu resolvi mudar minha advocacia. Eu pivotei na minha advocacia. Eu advoguei durante muitos anos para o fornecedor, só para o fornecedor, né? E aquele momento foi uma virada de chave. A minha filha estava internada, era a segunda cirurgia do coração dela. A minha filha tem síndrome de Down, 60% das crianças com síndrome de Down são cardiopatas, né? E eu vi muitas crianças necessitadas ali. Então, hoje eu atuo numa área do direito do consumidor, que é uma área que a gente aprende o tempo todo. O tempo todo. São muitos regulamentos, são normas específicas. Eu gravei um vídeo que vai ao ar essa semana sobre os autistas. Eu recebi uma negativa essa semana de um plano de saúde que a mãe a criança teria que cumprir a carência de 24 meses. O plano de saúde pode até fazer isso, mas não isso só para procedimentos de alta relevância, né? E as crianças que têm autismo, né, elas normalmente precisam fazer muitas terapias, né? E para esse tipo de negócio não precisa ter a carência de 24 meses, né, para fazer uma Sim. terapia ocupacional, uma fono, o que é muito necessário. Então, eu mudei a minha vida pivotou, saí do lado do fornecedor, no que eu aprendi muito, muito mesmo como advogado, e me debrucei no direito do consumidor, devo isso muito à Maricota. Ela abriu meu coração para muitas crianças. Quando eu estava internado na UTI, muitas crianças necessitadas, sindrômicas, outras não, e que precisavam realmente de uma ajuda. Então hoje eu faço um trabalho que tem um trabalho pro bono grande, mas, claro, isso traz muito bafafá. Hoje me chamam do advogado da UTI aqui no Rio de Janeiro. Quem é o advogado de UTI no Rio de Janeiro? É o Sobral. Então,
muita gente bate na minha porta, muitas mães, muitos pais, né? Pais no geral, e acabam que a gente consegue concessões aí de tutelas e por aí vai para essa criançada que precisa o cumprimento de uma dignidade, né? E é gratificante, né, professor? É gratificante, é transformador. Sim. A gente é objeto de transformação de várias formas. Por isso que eu falo, Jéssica, Homero são objetos de transformação de várias formas. A gente ajuda muitas pessoas. Muitos advogados que estão aqui estão tendo vários insights. Claro, vão poder ganhar dinheiro com isso. Claro, também vão poder ajudar outras pessoas. E assim, isso esse lance de que conteúdo não pode ser compartilhado, isso é uma verdadeira falácia, sabe? Isso é uma verdadeira falácia. A gente, quanto mais conteúdo compartilha, eu falo que assim, a gente vai aprendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe especialista em direito do consumidor. Isso eu afirmo. Não existe especialista em direito do consumidor. Eu estava conversando com um grande amigo meu, desembargador Erson Rego, aqui do Rio de Janeiro, que é um cara que tem um conhecimento absurdo de direito do consumidor. E eu passei por uma situação que eu falei, amigo, deixa eu tirar uma dúvida contigo, você já julgou alguma coisa sobre isso? E era um diálogo entre o direito imobiliário e o direito do consumidor. E aquilo constatou mais uma vez, por mais que eu seja um cara que todo dia estou em sala de aula dando aula, né? Dando aula todo dia de direito civil, direito do consumidor, eu não sabia sobre aquele tópico. Sabe? Era um caso, vou falar aqui, era um caso de laudêmio, onde eu resido, e o laudêmio estava na mão, uma discussão sobre, muitas pessoas não sabem nem o que é laudêmio, né? Alguns lugares têm que pagar laudêmio, e o laudêmio ele tem que ser transferido dentro de um prazo de 60 dias de titularidade. E normalmente as construtoras devem informar isso ao consumidor, né? Eles têm que informar isso ao consumidor. Trazer uma cláusula específica sobre essa obrigatoriedade na transferência. Por quê? Porque a multa é altíssima e é discricionária. E são dois absurdos. A multa é altíssima e ela é discricionária. Só para vocês terem uma ideia, veio uma multa para mim de R$16 mil por não transferência da titularidade de um laudêmio. R$16 mil. E aí você fala assim, eu fui bater na porta da construtora, a gente fugiu daquele assunto de Pix, né? E eles falaram, não, mas está lá no objeto contratual da escritura do financiamento, uma frase que se embola naquele caldeirão de informações ali. E eu falo, cadê o dever de informação? Né? Será que eu poderia também responsabilizar o cartório que fez a escritura comigo lá na mesa da construtora, que não me informou, porque a leitura é assim, né? Chega lá, você tem que assinar 58 páginas aqui, e aí lê tudo assim, blá, 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 passa o cartão de crédito e acabou. É assim. Então, por isso que eu falo, não existe especialista em direito do consumidor. Dizer que faz tudo dentro do direito do consumidor, você vai falhar com o seu cliente. Então, Jéssica é especialista em direito bancário? Cara, ela está atuando em direito bancário. Mas, por exemplo, se quer pintar uma questão de plano de saúde para ela, por mais que ela possa assumir a causa, ela trabalha como direito do consumidor, nesse caso, como generalista, porque ela não é especialista nessa área, entendeu? Então, assim, eu falo, gente, são infinitas possibilidades no direito do consumidor. Eu acho que é o nicho mais aquecido do mercado. Eu falo sobre isso sempre. Sempre, sempre, sempre. E muitos temas dialogam com o direito do consumidor. Falei agora de um tema de direito imobiliário dialogando com o direito do consumidor. A LGPD, como a Jéssica falou aqui em outras oportunidades, dialogando com o direito do consumidor. O direito civil dialogando com o direito do consumidor. Então, cara, é uma cacetada de hipóteses aí. São infinitas possibilidades. Eu até brinco, viu, Cris? Na Defensoria Pública, a gente queria ser especialista em alguma... Eu atuo, por exemplo, no núcleo do consumidor, né? A gente tem que devorar tudo que aparece, né? Tem que estudar de noite, final de semana. Não tem horário, porque o defensor, diferentemente do advogado, ele não vai declinar das causas. Só porque eu não vou fazer isso aqui porque eu não sou especialista em consumidor na área de plano de saúde. Eu não sou especialista em contratos imobiliários. Não, você vai ter que fazer. Você vai ter que se virar e estudar, porque às vezes plano de saúde tem tutelas de urgências, mas não é urgência, é urgentíssimo, né? Dependendo da situação, uma cirurgia, e você às vezes é um especialista, você vai ter que se virar, Então a defensoria, para mim, dentro do meu mundo jurídico, é um laboratório assim assustador. Eu não canso de me surpreender com novidades na defensoria pública. É impressionante isso.
Não, a gente é porque são novidades, é o cotidiano. O direito consumidor, ele bate o tempo todo. O coração está batendo o tempo todo, toda hora é uma situação nova. A gente está se Isso. reinventando a todo tempo, sabe? Não tem como ser a mesma coisa, sabe? Não tem como. Você tem que, olha, caramba, eu nunca pensei sobre isso. Opa, aconteceu isso. Vem às vezes umas pessoas fazem. Eu adoro que as pessoas me enviem direct, porque muitas das vezes eu não sei responder. E aí cabe a gente aqui, como formadores até de opiniões, influencers na área jurídica, cara, trazer esse conteúdo, né? E falar, cara, putz, legal isso aqui, faz sentido total o que eles estão falando, sabe? Então, assim, eu realmente, eu não sei nada de Pix. Falando assim, sou professor de direito consumidor, mas eu não sou especialista em direito bancário. Já atuei como advogado de banco, mas isso foi no passado. E grandes novidades estão acontecendo. Então, o tempo todo, né, há pouco tempo mesmo, o Homero deu aula no meu curso do Bússola. Eu poderia ter dado aula de bancário? Poderia poder montar uma aula sobre isso, mas não, eu falei, cara, eu vou convidar um cara que é a autoridade no tema, porque aí sim ele se denomina como especialista. Eu sei que eu estou transferindo uma responsabilidade para um cara que tem alto conteúdo. Então, assim, eu estou aprendendo muito. Parabéns pela live de vocês, mas muito mesmo. Obrigada, São temas que a professor. gente toda hora vai trazer aqui alguma nova situação. E é o que eu falei, trazer um advogado de banco que tem muita experiência, se vocês toparem, depois a gente pode fazer a live nós quatro. Já está topado, já. Já tá Convidar o Paulo, porque o Paulo é um dos caras mais humildes que eu conheço. Foi meu professor de pós-graduação no ano de 2001. Foi quando eu estava saindo da faculdade, eu já entrei na pós-graduação de Direito Consumidor na época. E o Paulo foi meu professor, é um amigo particular realmente, eu tiro muitas dúvidas com ele, troco muita ideia, nossas opiniões são muito diversas, isso é muito bom, que eu gosto, que às vezes a gente dá uma faiscada ali bonita e tal, mas eu vou falar com o Paulo, vou convidar pessoas do Brasilcom, e vou compartilhar isso dentro do Brasilcom, essa live, porque realmente, cara, vocês estão trazendo um conteúdo que vai bater em muitas situações lá, tá lá o Tartucci, tá todo mundo para a gente discutir sobre temas como esse aí. E quem sabe a gente não faz uma super live em outro lugar. Eu vou falar assim, não vou falar o nome da outra rede competidora, mas a gente pode colocar aí mais 10 pessoas aí discutindo o tema. Vamos criar um congresso do Pix daqui a pouco. Vamos sim. O objetivo é esse, né, professor? É a gente estimular as pessoas, passar essas informações, que é um campo vastíssimo, que muita gente ainda não tem a ciência, né? E é tudo muito novo. Está vindo o Open Bank, aí é LGPD, junto com a proteção de dados bancário. Então, é um tema maravilhoso que a gente pode, sim, fazer esse grande evento. Sim. Vai ser uma honra, né, doutor Homero, a gente participar. Com certeza. Olha, eu vou fazer um convite, então, para vocês. Eu coordeno a pós-graduação de Direito Digital do SES. Já vou convidá-los os dois aí para serem professores da pós, né? E a gente pode fazer um tópico, um dia aberto. Tem que trazer o Daniel Becker, que coordena junto comigo, que é do Feigson Advogados aqui no Rio. É um garoto que conhece muito. Eu falo que é um garoto... Assim, gigante da LGPD, né? Direito digital, gigante. Ele é um cara que tem muito conhecimento, e todos que estão ali na pós a gente tem até um módulo de Open Bank, né? Lá na pós, né? Então, já faço convite para vocês. Vou pedir para a coordenação entrar em contato com vocês aí para agendar já aulas aí, tá? Gente, eu vou ter que dar de saída, porque hoje eu também estou com a minha maricota aqui de plantão. Ela tá dormindo, mas a gente sempre tá de olhinho nela lá, tá? Beijo para vocês, obrigado pelo convite. Obrigada, professor. E mais uma vez, deixo o convite para a galera se matricular lá na minha bio, na Semana Jurídica Gratuita do CDC, tá? Beijo para vocês, muito obrigado novamente. Beijo, tchau. Boa noite, professor. Um abraço. Doutor Homero, agora a gente tem uma responsabilidade grande. Temos que entregar o material, né? Fazer uma live aí para todo mundo de um caso prático, né? Vamos de fato fazer... Eu vou até preparar, viu, doutora? Eu vou preparar perguntas ali no Instagram, e aí a gente compartilha qual caso prático o pessoal quer ouvir, né, dentro dessa... Porque, na verdade, falar de Pix e ações de Pix tem uma multiplicidade, né? Então não dá para abordar todas, teria que ser um curso completo de ações possíveis dentro do nicho Pix. Né? Quem sabe a gente pode montar um curso aí sobre isso, né? Vamos pensar. Combinado. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar.
Mas a aula já está garantida, porque vocês cumpriram o compromisso e bateram a nossa meta. Na verdade, quase dobraram a nossa meta, né? Chegou aos 400. E eu vou preparar isso, então vou soltar para o pessoal manifestar ali também. Vou abrir caixinha de perguntas para quem quiser perguntar sobre Pix, pode mandar aí, a gente vai conversar sobre isso. Estou vendo aqui colega também, defensora, a doutora Marisa, colega aqui de Mato Grosso, gigante na defesa do consumidor também. Carlos Eduardo, de Mato Grosso, defensor também aqui. Tem um público muito seleto também aqui, né? Os colegas advogados que estão no Civil na Prática, doutora, comigo desde o início. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu não tenho seguidores, não é questão de só quantidade, são pessoas que estão continuadamente, né, assistindo, participando, mandando perguntas, incentivando, isso é importante falar, não é só perguntando as coisas por interesse, incentivando também. Eu acho que é muito válido agradecer esse comportamento, né, do pessoal que segue o Civil na Prática. E eu vi que a doutora tem um público muito forte também, isso é bacana. Fiquei muito feliz aqui da nossa live. Eu faço toda terça a live, você e o direito bancário. Eu sempre pego pontos que estão na alta, que são fatos que chamam mais atenção. Então, de 15 em 15 dias, toda terça, eu faço essas lives com o intuito realmente de explicar, passar as informações para as pessoas de forma mais tranquila, sem citar artigo, só dizendo, se acontecer esse caso com você, você pode procurar assim, fazer assim, dar uma informação de forma mais tranquila. E aí, quando é para um público mais direcionado, como a gente está tendo hoje, aí a gente vai, mastiga mais, fala um pouquinho de artigo, fala um pouco mais de peças, mas meu intuito mesmo é levar para as pessoas que não são da área do direito, tá? As informações do direito bancário e do consumidor especificamente. Mas olha, doutor Mero, viu, doutora? Nesse caso, doutora, dessas lives, é muito importante, até dica para quem está começando na advocacia consumerista, essas lives são muito importantes na prospecção de clientes. Né? As pessoas conhecerem o produto que você está falando ali, e mais do que isso, conhecerem o seu conhecimento sobre aquele assunto. Te reconhecer como autoridade naquele assunto. Isso é importante, né? A gente ponderar, porque assim, do lado da defensoria, eu tenho um viés mais de transmitir conhecimento aos colegas, né, profissionais do direito, porque eu não tenho que captar clientela. Na verdade, na defensoria a gente brinca, a gente não quer clientela, porque já tem demais. Isso. Já tem demais. Mas no lado da advocacia, isso é importantíssimo. E esse trabalho que a doutora faz é fantástico, né? Eu passei a seguir o trabalho da doutora, eu vi que o material é muito bom, por isso que fiz o convite. Está aqui porque é uma pessoa extremamente qualificada. Não é porque qualquer uma, não é por número de seguidores, é pela qualidade do trabalho. Né? Então isso é importante a gente falar e agradecer, né? Eu acho que assim, a gente falou muito, eu acho que tem muito mais perguntas aqui, temos quase 2 horas de live, quase que estouramos o que eu falei, né? Eu só tenho que agradecer a doutora pela disponibilidade de estar participando conosco aqui do Civil na Prática. Espero que a gente consiga fazer outras lives. Uma, pelo menos, a gente vai ter que fazer. Vai. A gente vai fazer várias. E aí vai ter uma proposta muito boa aí. Depois eu vou falar com o doutor Homero para a gente ver uma possibilidade desse curso aí bem específico aí do Pix para ajudar mais advogados futuros, nossos colegas, né? Que a gente precisa mostrar que a atuação da advocacia ela é maravilhosa e depende em si do interesse da pessoa, e você pegando um nicho de atuação e desenrolar esse nicho, você nunca vai faltar cliente para você. E eu quero agradecer o convite, viu, doutor Homero? É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo a live, que realmente a gente conseguiu atingir 400 pessoas assistindo a live. Foram 2 horas de live, realmente é um tempo, né, gigante, e a gente conseguiu ainda uma participação especial e única do professor Cristiano Sobral. Eu sou fã dele. Eu nem acreditei quando ele entrou na live, eu disse, meu Deus, eu sou fã. Então, assim, é aquela coisa, né? A gente enriquece. Pode falar, pode terminar. Eu estou dizendo, a gente enriquece, são pessoas simples, de forma simples. O senhor como defensor público, eu como advogada, o professor Cristiano Sobral, que é uma figura muito conhecida. Então, são pontos de vista diferentes, mas com o objetivo único, de passar informação para as pessoas, né? E o nosso objetivo aqui é esse. E se Deus quiser, a gente vai continuar passando essas informações. É o meu propósito, é o propósito do Dr. Homero, a gente passar essas informações diárias para vocês. E aí, o que é que eu digo? Fiquem seguindo a gente, né, Dr. Homero? Fica observando que vai ter muita novidade por aí. Quem não está seguindo meus seguidores, tá? Entrem aqui. Quem segue a doutora Jéssica também, quiser me seguir no Civil na Prática, não precisa nem sair lá, é só clicar aqui em cima, aqui, ó. Entra aqui para seguir. Todo dia a gente está postando alguma novidade.
né, principalmente atualizações jurisprudenciais, e não é só trazer, eu acho muito importante isso, porque muita gente fala, eu vou trazer julgados. Não é, ontem mesmo eu fiz um post sobre isso e coloquei o material no Telegram, porque o material complementar eu coloco no meu canal do Telegram. Não é trazer só a jurisprudência lá, o resuminho que está no informativo. Eu tenho que desmistificar o que traz por trás daquilo para aplicação prática. Porque pesquisar a jurisprudência, e o julgado que eu coloquei ontem é bem interessante, porque ele traz um novo prisma sobre solidariedade, e se a gente não ficar atento sobre isso, a gente vai citar aquele precedente de forma errada. Né? E é isso que a gente não quer aqui, quer colaborar com a advocacia para que cada vez seja mais qualitativo. Por que eu falo isso, sabe, doutor? Até para a gente fechar. Porque o que às vezes mancha, por exemplo, o dano moral, mancha a advocacia consumerista, principalmente porque o volume é grande, são demandas levadas de forma descuidada. Eu tenho muita preocupação com isso. E aí no Pix a gente tem esse cenário gigantesco de a pessoa falar que não fez e no fundo ela fez. Porque uma vez que o juiz detecta essa situação, você como advogado, para aquele juiz, quando você cair a próxima demanda, ele não vai poder te prejudicar, no caso, mas ele vai olhar com outros olhos a sua demanda. Isso. Ele vai analisar, peraí, será que aqui ele está agindo de boa fé ou má fé comigo? Ele vai estar sempre com a pulguinha atrás da orelha. A boa impressão é a que fica, né? A boa impressão é a que fica. Quando a gente faz uma peça bem feita, o juiz já entende, ó, essa advogada está falando de forma correta, ela trouxe os dados, ela trouxe os fatos e ainda comprovou. Então isso é muito importante. Sim. Não, é fantástico, viu? Eu tenho que agradecer a todo mundo que entrou aqui hoje, participou com a gente, interagiu. Estou à disposição, como o Cristiano colocou, eu adoro responder direct. Eu respondo todo mundo no direct. Às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes eu demoro um pouquinho porque é muita gente e eu trabalho o dia todo, né? Então, eu tento responder, mas eu respondo todo mundo. Mande aí direct, eu estou à disposição. Eu aprendo muito mais do que ensino, né? Engana-se quem acha que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. A gente aprende cada dia com cada caso, né? Porque a gente vai analisar, vai estudar, vai adequar a melhor solução possível, a gente aprende todos os dias. Sim, é verdade. Eu tenho que agradecer, então, desejar um bom resto de semana para todo mundo. Semana que vem tem feriado. Nós vamos organizar, eu vou falar com a doutora Jéssica aqui para a gente organizar a próxima live. Essa a gente vai tentar fazer lá na rede social vizinha, como os outros, para a gente conseguir transmitir o conteúdo, ensinando na prática a construção da petição, a construção da tese. O meu canal do YouTube é justamente para isso, sabe, doutora? As minhas aulas eram todas segundas-feiras. Eu parei porque eu estou finalizando meu curso de bancário, que eu vou lançar um curso bancário. Então a gente já estou nele, viu? Já sabe que eu estou nele. A gente vai justamente, toda semana a gente dava aula, e eu vou voltar com esse projeto de toda semana trazer um caso concreto para a gente elaborar a petição inicial. Tá? Eu agradeço a todo mundo, tenham todos e todas uma excelente noite, muito obrigado. Obrigada a todos também, sou grata, obrigada pelo convite. Bom final de semana aí, bom feriado para todo mundo, e acompanhe a gente que a gente vai dar só notícias boas, né? Daqui para frente, né, doutor Homero? Isso mesmo, doutora. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, Boa pessoal. noite a todos. Tchau.